Dando aí nos seus Esta conferência lugares. será Acho que tem gravada que aumentar um pouco, agora. viu, Thiago? Tá meio... Beleza? Aí, legal. Vamos lá, pessoal. Dani, a câmera tá ali, ó. Aí. Você quer... Você já vai aparecer bastante. Tá pegando bem? Pode começar a gravar. Ah, já? Legal, pessoal. Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o Janser, diretor da Academia GFI, e meu papel sempre no começo de todo meetup é dar uma breve introdução a como chegamos aqui, né, nesses meetups. Então, para quem vem pela primeira vez, a GFI é uma empresa prestadora do serviço de planejamento financeiro. E isso é importante enfatizar, né, serviço de planejamento financeiro, através dos planejadores financeiros do time da GFI de planejadores. Foi com esse objetivo que a GFI nasceu, né? Levar planejamento financeiro para todos os brasileiros. Só que também a gente percebeu no meio do caminho que sozinhos a gente não conseguiria. Foi aí que surgiu a Academia GFI. A Academia GFI tem o objetivo de treinar novos planejadores para esse mercado, porque a gente acredita que realmente para todos os brasileiros terem acesso a um planejamento financeiro, a gente precisa de bons profissionais, sabendo prestar esse serviço, né, e tendo sucesso nessa profissão, para se mostrar rentável e sustentável também para o planejador, para que ele não atenda só meia dúzia de clientes, mas sim atenda centenas, milhares de famílias no decorrer da sua carreira. Então, esse é o objetivo da Academia GFI, que aí sim tem como missão ser o centro de excelência em aprendizado e networking para planejadores financeiros independentes. Então, o Meetup vem atender, né, essa missão de promover isso, esse networking, porque a gente também acredita que esse espírito colaborativo é que faz o mercado se desenvolver. O planejador financeiro, quando fica isolado, não tem com quem trocar, né, ideias, ele acaba muitas vezes enfrentando obstáculos, desafios que ele sozinho não consegue e acaba desistindo de uma profissão que poderia ser, se ele tivesse alguém para trocar, poderia realmente ser uma coisa para ele de longo prazo. Então, esse network a gente acredita que é muito valioso também para o planejador financeiro independente, pela característica que a profissão ainda tem de ser muito nova, muito iniciante no Brasil. Não tem com quem trocar informações. Então, a gente promove esses fóruns para a gente poder fazer essa troca. E o Meetup, né, então, é um desses fóruns, e ele acontece toda última quinta-feira do mês. Então, se vocês já quiserem se programar para o próximo, né, a última quinta-feira de novembro vai ser o próximo. A gente só alterna entre Pompeia e GFI Itaim também, tá? Sempre trazendo temas que a gente possa aprender juntos. Essa é a ideia do Meetup, de uma forma informal. Então, aqui não é para ser estilo palestra, não é isso. Aqui, por isso que tem chopp, tem os salgadinhos ali, pode levantar, beber, pode pegar o microfone, falar, trazer sua experiência também. Esse é o espírito de troca. Não é para ser palestra, só a gente falando e vocês ouvindo. Se vocês tiverem experiências para compartilhar conosco, serão muito bem-vindas. Tá? Então, esse é o espírito do Meetup. E hoje a gente tem como tema desse Meetup, né? Então, para quem acompanhou os anteriores, a gente formou um grupo de empresas para trazer essas informações, que é o ENEP, Encontro Nacional das Empresas de Planejamento. Hoje o esquema é um pouco diferente. Como a gente teve a viagem para Minneapolis, a gente resolveu fazer desse Meetup concentrado, né, com as pessoas que foram para lá, para Minneapolis, e elas vão poder explicar melhor o que é isso que acontece anualmente lá, e ver o que elas trouxeram de
aprendizados. Então, quero chamar aqui, para vir aqui, Dani, Mir, os viajantes. Dani, Mir, Tobias, Magno, Mauro e Leanderson. Essa é a turma, é uma parte da turma que viajou no grupo do Tobias, né? E eles estão aqui, o objetivo hoje é eles terem muito espaço para falar sobre esses aprendizados, né, que eles observaram lá em Minneapolis. Todos bem ajeitados aí? Beleza? Então, deixa eu pegar minha colinha aqui. Vamos lá. Pessoal online que tiver dúvidas, quiser esclarecer alguma coisa, coloca no chat. Eu vou estar acompanhando também para trazer para eles aqui, tá bom? Seguinte, para vocês já se apresentarem e falarem já um pouquinho, queria que vocês trouxessem, cada um de vocês, um breve relato da experiência que vocês tiveram dessa viagem, né, de 2019, e o que representou a viagem para vocês. E eu vou começar aqui, proponho começar de quem viajou pela primeira vez. Quem que viajou pela primeira vez, então, aqui no grupo de estudos? Mauro e Magno. Vocês começam, então, e a gente vai do menos experiente nas viagens para o mais experiente, Tobias. Beleza? Aí o Tobias explica qual que é todo o objetivo dessa além desse. Legal. Mauro, vai lá. Bom, boa noite. Sou Mauro. Sou planejador financeiro associado aqui da GFI desde o ano passado, já estou há 1 ano e meio já junto. E decidi ir junto com o grupo porque outros anos ouvi muito falar e tive aqui nesse público do Meetup ouvindo. E, assim, na minha experiência, conhecer o tamanho do mercado americano e a experiência deles, e acho que hoje a gente eu trouxe até alguns exemplos depois para falar, e como eles estão organizados, o potencial, né? A gente visitou empresas gigantes de 15 mil planejadores financeiros, então, assim, a gente fala, cara, como a gente está anos-luz ainda, ou talvez anos atrás deles, mas abriu esse horizonte enorme de possibilidades, né, de quanto o Brasil pode crescer. Então, acho que essa é a maior mensagem que eu trouxe. Depois eu vou passar alguns exemplos aí. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Magno, sou um dos sócios aqui da GFI, então hoje CEO do grupo, e eu acho que, sendo a minha primeira vez indo para esse grupo de estudos lá nos Estados Unidos, então, das últimas vezes, o Leanderson, que é o sócio fundador aqui da GFI, nos representou, e dessa vez eu fui ver o que ele tanto apronta lá. Falei, caramba, não é possível que tantas vezes ele indo para lá, o que tem de tão bom, o que tem de tão inspirador, e de fato tem muita coisa. Então, para a gente que está aqui remando todo dia e tentando desenvolver essa carreira, tentando desenvolver a percepção do público, da sociedade para esse tema, a recarga que a gente teve ali das baterias foi impressionante. Então, como o Mauro falou, o tamanho das empresas, a consciência que existe com relação ao serviço, a maturidade do setor regulatório, dos fornecedores, da tecnologia que existe para dar suporte para esse profissional. Então, acho que a gente vai tentar compartilhar um pouco aqui essa energia que a gente sentiu lá, toda essa percepção, mas eu acho que, de uma forma muito resumida, para nós é uma validação. Então, de fato, todos aqueles que estão aqui no Brasil se desenvolvendo profissionalmente, buscando essa carreira, estruturando os seus negócios, eu acho que é também o nosso caso aqui na GFI, a gente tem ali uma prova real de que isso faz muito sentido. Isso, de fato, é uma indústria muito consolidada e que, para nós, é só uma questão de tempo. Talvez a gente tenha largado um pouco depois, né? A gente teve um delay aí na nossa largada,
Mas também não quer dizer que a gente vai ficar dando volta de retardatário o resto da vida. A gente já tem condições para colocar o carro lado a lado com eles na pista e rodar muito bem. Então, acho que essa ideia é compartilhar um pouco com vocês tudo isso. Olá, boa noite. Eu sou a Dani Mir. Esse é o meu segundo ano com o grupo de estudos. Participei o ano passado, que foi em Chicago, que aí foi a minha primeira vez. Eu vou até pegar, não combinamos, vai pegar um gancho com o que o Magno disse de estarmos lado a lado, que logo, né, podemos estar lado a lado com eles. Tem muita coisa, assim, que eles fazem, que já tem uma maturidade maior, que a gente aprende, e esse ano passado foi a minha primeira vez, então eu olhava para tudo e não conseguia, talvez, filtrar, né, porque era tudo muito novo. Então, nessa segunda vez, eu já tinha um pouco da experiência, então eu consegui afunilar um pouco o que eu estava buscando em aprender. E terminando essa questão do link, né, apesar de termos muito ainda para crescer e aprender com eles e, de repente, chegar, né, como eles nos 50 anos já de planejamento financeiro, tem já muita coisa que a gente faz aqui, que a gente está quase ali no lado a lado, e isso é legal. Temos muito para aprender, mas tem, sim, alguns passos que nós já demos aqui no Brasil, e que, se a gente continuar com esses passos, a gente vai chegar mais rápido próximo deles. Então, me traz um pouco de tranquilidade de que estamos no caminho certo. Então, essa viagem me trouxe um pouco disso. Estamos no caminho certo de levar o planejamento financeiro para as famílias no Brasil, como também eu, junto com a GFI aqui, disseminar isso para outros planejadores que têm interesse em fazer o mesmo. Legal. Bom, boa noite, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Leanderson, sou um dos sócios aqui da GFI, sócio fundador, e a quinta vez que eu vou para os Estados Unidos, e foram mais de 5 cidades, né? Então foi Boston, foi a primeira vez em 2015, então depois fomos para Chicago, para Washington, Baltimore, Atlanta, Nashville, e agora também em Minneapolis. E assim, é interessante que o planejamento financeiro, ele nasceu oficialmente numa conversa de alguns indivíduos visionários no aeroporto de Chicago em 1969. Então, é uma indústria que já tem seus 50 anos, e naquele momento, é interessante que quando a gente olha essa indústria nascendo nos Estados Unidos e olha para o Brasil, a gente pode fazer uma cronologia. Então, primeiro eu queria até fazer um reconhecimento, 3 reconhecimentos. Porque na década de 70 existia um brasileiro que estava nesse mesmo momento, olhando o mercado lá fora e já falava de planejamento financeiro no Brasil, que é o Louis Frankenberg. Até o Caco Santos e o Leandro Paiva, que são aqui também sócios, planejadores da GFI, eles se entrevistaram, né, o Frankenberg, a gente vai lançar aí o podcast para vocês em breve. Então, o Louis Frankenberg, na década de 70, já falava de planejamento, 80 e 90, aí sim ele conseguiu, ele foi convidado para trazer o CFP para o Brasil e fundou a Planejar, que era o IBCPF lá na época de 2000. Então, acho que nós não estaríamos aqui se não fosse o Frankenberg, por isso que é o primeiro reconhecimento para ele. O segundo para o Tobias, né? Então, conheci o Tobias em 2014, buscando ferramentas, a parte comportamental. No final, o Tobias já é também bastante inserido na Planejar desde o início. E em 2006, ele teve justamente a ideia inspirada, então, de novo, como o mercado é construído por indivíduos. Em 2006, o Tobias viu um grupo em 2005, enfim, um grupo de japoneses, um grupo de holandeses fazendo um grupo de estudos nos Estados Unidos para falar da carreira e ninguém fazendo isso no Brasil. Então, ele criou esse grupo há 10 anos atrás e aí eu me integrei em 2015 justamente nesse grupo. Então, reconhecimento também ao Tobias, pois se não fosse ele também acho que a gente não estaria aqui discutindo sobre o tema e trazendo essas informações. E o terceiro reconhecimento são para os aí quase 80 profissionais que o Tobias levou para os Estados Unidos. Então, são 80 indivíduos que, ao longo dos últimos 10 anos, foram fazer essa imersão, aprenderam. Não é uma coisa tão óbvia, né? Você abrir mão de umas férias, você abrir mão de recursos, né? Dinheiro, você, não é tão baratinha também a viagem, ainda mais com o dólar a R$4, de você investir, ir lá, trazer informações, mas mais do que isso, voltar e compartilhar. E foi exatamente assim que o mercado americano nasceu, de pessoas que vieram compartilhar. Então, não é todo mundo que consegue estar lá,
Então, esses 80 indivíduos, de uma forma ou de outra, nos últimos anos, foram, vieram e compartilharam. Então, queria uma salva de palmas, então, para o Luiz Frankenberg, para o Tobias e para os 80 indivíduos e mais os outros tantos como vocês que estão engajados em construir essa carreira aqui no Brasil. E só para fechar, com relação à experiência, em 2015, quando eu fui, era tudo muito novidade. Então, eu não sabia nem o que perguntar direito. Para mim, era como se eu estivesse viajando no futuro e olhando o que ia acontecer. De 2016 para cá, eu comecei a endereçar e entender um pouco mais. Então, como eu sou um pouquinho mais experiente agora nessas viagens, eu digo que eu enxergo 3 pilares fundamentais dessa viagem. Uma que é um pilar inspiracional, né? A gente sempre conversa com pessoas daquela década. Então, esse ano eles reconheceram o Tom Potts, que foi justamente um dos caras que estavam nesse aeroporto, estavam ali conversando sobre a carreira e incentivou as faculdades a criar os primeiros cursos de planejamento já naquela década, e assim o mercado foi construído nos Estados Unidos. Então, a questão inspiracional de ver que pessoas fizeram, e a gente tem que levantar e fazer também, nós só depende da gente ter essa vontade de construir o mercado. Segundo, que é a questão de visão. E visão mesmo, é como o Magno comentou, você vai para lá, você enxerga modelos que já estão rodando há 20, 30, 40 anos, e você consegue enxergar as melhores práticas e trazer para cá, adiantando bastante esses próximos passos. E o terceiro, validação. Então, todo ano, e esse ano não foi diferente, eu coloquei na bagagem uma série de cases e informações que eu precisava levar lá para os universitários, colegas americanos, e aí voltar com respostas. Então, todo ano a gente vai com dilemas do nosso crescimento, falando aqui de GFI, e lá a gente consegue validar através de modelos que já rodam, parecido com os nossos, para poder, sim, a gente trazer e colocar em prática. Esse que a gente vai compartilhar com vocês aqui essa noite também. Legal? Obrigado, Leandro, obrigado pelo reconhecimento. Obviamente, o reconhecimento é mútuo e eu, antes de mais nada, queria endossar tudo que vocês falaram, que é isso mesmo, então não tem muito o que agregar, é perfeito. Assim, eu fui um dos felizardos que tive a chance de participar de todos os grupos de estudos, né? Tive que trabalhar um pouquinho para isso, mas foi ótimo, valeu cada minuto. E às vezes as pessoas perguntam, poxa, mas 3, 4, 5, 6 vezes em seguida, vale a pena? Só vale. Tá tudo certo? Tá bom. Então, só vale, então cada vez, como a gente disse, em média, tem participado 6 a 7 pessoas em média, então o menor grupo foram 2, foi um duo, nós fomos para a Europa, foi um contexto totalmente diferente, uma proposta diferente, então não teve a repercussão, vamos dizer, mercadologicamente não foi tão atraente para o público, mas foi assim, bom, acho que o Moca, que foi comigo, eu saímos super fã da experiência, e todos os outros para os Estados Unidos, que aí também é o que agregou muito foi a dinâmica do grupo, que acho que é um dos grandes pés desse grupo de estudos. O que é um grupo de estudos? Quem arrisca? Alguém arrisca? Pessoas debatendo ideias, debatendo cases. Repete o microfone. É um grupo de pessoas debatendo ideias, debatendo cases. Trazendo dificuldades. Achando soluções. Com interesses comuns. Mais alguém? Está sendo gravado. Fica sem medo, não. Não, tudo certo. Não, mas é por aí mesmo. Quer dizer, são pessoas, 2, 3, 4, 5 pessoas, e não precisam viajar para os Estados Unidos para isso. Não precisam gastar um dinheirão. Pode ser 3 pessoas quaisquer aqui que falam, puxa vida, eu te conheci naquele coquetel, acho que tem tudo a ver. Por que a gente não faz alguma coisa? Mas tem que ter agenda. Tem que ter um pouco de disciplina. Não é oba-oba. Apesar de tudo que vocês viram nas nossas transmissões de tomar vinho e cerveja, mas a essência não é essa, a essência é o resto, né? Então, as baladas fazem parte e até ajudam para recarregar as baterias para o próximo dia, né? De certa forma, para limpar a cabeça, para digerir tudo que é o aprendizado. Então, não é assim totalmente por acaso, ficar aquele negócio, muitas vezes menos é mais, né? Você fica querendo 24 horas do dia conquistar tudo, não dá certo. Tem que, de vez em quando, dar um passo para trás, olhar a floresta de longe, que senão você não vê mais nada, né? Fica só lá no meio. Talvez, só retomando 2, 3 pontos que foram ditos aqui, acho que que muitas vezes a gente tem esse complexo de vira-lata aqui no Brasil, né? Porque a gente chegou depois, porque a gente está atrasado, não sei o que lá, e obviamente foi dito várias vezes que a gente não vai demorar os mesmos 50 anos, oxalá, para chegar lá. Agora, a questão, para mim, não é a velocidade, é a qualidade. Vamos chegar lá aonde e de que jeito?
Então, essa discussão é muito profunda, não é para hoje à noite, mas que entra na questão que a Lavínia que aqui sabe, a questão de ética, a questão de grupo, outros também que colaboraram muito para a formação dessa profissão aqui, que nem todos que estão aqui também, e esses debates todos, eu acho que a qualidade conta muito mais do que a quantidade ou a velocidade, pessoalmente dito, tá? E acho que os clientes agradecem se a gente for por esse caminho, não por aquele de quanto mais, melhor. Tá? Então, dinâmica do grupo? Então, talvez explicar para todo mundo que não conhece ainda como é que é a dinâmica do grupo, visitas. Então, acho que esse era um ponto. Acho que outro ponto, assim, um reconhecimento, um aprendizado que eu tive nesses vários anos, e nós visitamos acho que 12 ou 14 empresas dessa vez, mas contatos profissionais, ao longo desses anos foram 130, 140, não sei, foram um monte, foram bastante, e tem muitas diferenças e muitas similaridades, e uma coisa que para mim sempre marcou muito é a modéstia. Então, a gente vai lá para as firmas americanas, nós vimos várias dessa vez, de muito sucesso, não importa se são 2 pessoas ou um conglomerado, muito sucesso, mas muita modéstia. Todo mundo batalha, todo mundo tem conhecimento, reconhece o próprio valor, cobra por isso, inclusive, na medida do possível, obviamente tem que vender o peixe também, claro, né? E não é vender uma vez, é vender recorrentemente, quer dizer, tem que ter credibilidade e tudo mais. Então, isso é uma coisa que eu respeito profundamente, essa modéstia do americano, que ele sim, ele é marqueteiro, ele é papudo para vender o negócio dele, mas de resto, pelo menos nessa nossa profissão, eu sinto que é pé no chão. E a terceira coisa que também já foi dita é compartilhamento. É não achar esse jardim é meu, ninguém tasca. É dividir. Então, o que a gente está fazendo aqui é dividir. Nós estamos falando agora aqui, mas depois estamos abertos aqui, nós somos transparentes. E aí eu retribuo agora um reconhecimento ao GFI, que realmente começou com essa iniciativa, acho que 3 anos atrás, mais ou menos, não é isso, Janser? E o Janser que estava nas sombras aqui, The Shadow Man, mas que é super decisivo para que isso aconteça, é esse compartilhamento que foi feito nas redes sociais, etc., com vocês. Tecnicamente, ele pode explicar muito melhor do que eu. E que, cara, deu para a gente dar um salto de qualidade, alcançar, dar a possibilidade de muito mais gente. É ilusão achar que vai ter 200 pessoas participando do grupo de estudos, não é nem viável. Tá? Como é que é a dinâmica do grupo de estudos, que era a tua pergunta? Então, a gente forma um grupo de pessoas, mas com uma certa antecedência, e esse ano a gente quer de novo. A gente sempre quer, sempre é difícil, porque tem uma série de fatores que entram. Um dos fatores é pricing, como é que a gente compõe o preço, né? E o preço inclui transporte, a gente nunca inclui o transporte porque tem pessoas que vão com bilha, etc. Tem a questão de onde vai dormir. Tradicionalmente a gente fez hotel, esse ano a gente fez a experiência diversificando um pouco mais, estão pensando já para o ano que vem. Enfim, então esse é um dos problemas. Outro é ter as confirmações das pessoas. Todo mundo fala que quer ir, mas entre querer ir, tirar 10 dias de férias da família, do trabalho e tudo mais, e desembolsar 4, 5, 6, 7, 8 mil dólares, opa, tem uma diferença, querer todos nós queremos. E não é negativo não poder ir. Cara, nem sempre é o momento, para alguns nunca vai ser o momento porque tem outras prioridades, mas não tem problema nenhum. Vem aqui, compartilha com a gente, segue a gente na mídia social, faz toda essa parte, que é para isso que a gente faz isso, não é isso, Jansen? E em tantas outras oportunidades. Dinâmica ainda do grupo de estudos, então... Eu tinha ido já 2 vezes no congresso do FPA, do Financial Planning Association americano, e na época até era maior do que hoje em dia, era em torno de 3 mil pessoas, hoje é em torno de 1.500 a 2.000, mais ou menos, que vão profissionais, que nem vocês, que nem nós, né? De tudo quanto é formato, tudo quanto é tamanho, tudo que é envergadura, e todo mundo aberto para compartilhar. Vocês não imaginam. É de babá. É muito legal. E você aprende de cada um o seu ponto de vista. Tem certo, tem errado? Não tem. Tem ponto de vista, tem jeito de fazer. É claro que tem discussões sobre ética, sobre o que é correto e o que não é correto, em termos de, por exemplo, de precificação, existem até coisas regulatórias, etc., mas mesmo aí não tem verdadeiro e falso. Tem colocações e pontos de vista. Então, essa é uma coisa. Para a outra parte, então, congresso, com um montão de palestras, etc., alguém talvez depois que possa retomar, as visitas às empresas com esse negócio e a dinâmica do grupo. E aí tem dinâmicas paralelas que correm, como, por exemplo, você encontrar com pessoas, com outros profissionais em horários mais descontraídos, como nós temos uma grande macarronada no sábado, no domingo, ou outras coisas assim. E a macarronada é o de menos. O importante é as conversas que correm lá dentro e os contatos que ficam para a vida. É isso. Obrigado. Obrigado, pessoal. Tobias. Pessoal, vou ficar no cantinho aqui.
Tô atrás da câmera, então o pessoal só vai ouvir minha voz. Vamos lá. Antes da gente... Eu vou fazer algumas colocações aqui, que eu acho que pontuam bem, né, essa experiência de vocês, para depois a gente simplesmente só abrir para perguntas. Então, queria ouvir de cada um de vocês. Quais os 3 pontos mais marcantes da viagem? O que mais marcou vocês? Se vocês precisassem eleger 3 pontos, cada um de vocês, quais foram os mais marcantes dessa viagem de Minneapolis? Bom, eu separei aqui coisas que para mim foram muito interessantes. Então, eu fui numa palestra que era uma palestra de um executivo de uma grande empresa de planejamento financeiro dos Estados Unidos. Eu não lembro se ele era de Minneapolis, acho que não. E ele falava, a palestra era sobre plano de carreira para planejadores financeiros nos Estados Unidos. E simplesmente tinha lá eu não contei, mas umas 250, 300 pessoas, estudantes com aquelas camisetas de faculdade, então tinham 20 da Golden Gate, 40 da Texas Tech, então estava aquela turminha lá ouvindo o cara falar coisas do tipo como que eles deviam se portar na entrevista, como que era o melhor approach de currículo para ele mandar para as empresas. E aí eu olhei aquilo e falei, cara, não faz sentido, né? Como é gigante esse negócio, né? Faculdades aqui, e a gente ainda querendo desenvolver uma faculdade no Brasil também, e o sonho, né, de ter isso. Então isso foi uma coisa para mim muito marcante. A outra que na feira, andando pela feira, você começa a ver coisas, negócios especializados em dar suporte para empresas de planejamento financeiro. Então tem treinadores, pessoas treinadas, especializadas em treinar planejadores financeiros na área comercial, para planejamento financeiro, sistemas, as universidades. Então, assim, o tamanho do business que tem em torno dos business de planejamento financeiro, ou seja, começa a criar uma indústria, né? E teve um dia que a gente foi para um café numa faculdade, eu não lembro qual que era a universidade, que a gente foi com o Mitch, a Universidade de Minneapolis. E aí sentamos lá no café e foi um bate-papo, e ele é um contador de histórias, é um desses caras que faz treinamento e tal, e para mim foi muito marcante ele contar a história de como ele começou um negócio de planejamento financeiro, que foi numa época em que a crise lá estava muito forte nos Estados Unidos, em 1989, eu acho que foi. E na época a região que ele estava era uma região de fazendeiros e começou uma onda de suicídios. E isso foi muito marcante na região, tal, aparecia no jornal. E a sacada dele, ele falou, cara, isso não precisa terminar desse jeito. Né? Tá faltando alguém sentar com um fazendeiro e tem saída, tem um jeito para fazer. E aí ele colocou uma propaganda e ele falou, eu achei bárbaro, ele falava assim, ele botou uma propaganda no jornal da cidade, da região, ele falava assim, suicídio não é a solução, ligue para este número. Era o número dele, ele estava abrindo uma empresa de planejamento financeiro. Então, assim, isso para mim foi um baita de um exemplo. E hoje o cara é top, né? Um dos caras, o Mitch Anthony, esse cara aí, super conhecido e super... obrigado por apresentar ele para a gente, Tobias. Essas minhas experiências. Bom, acho que o desafio aqui é reunir só 3 pontos importantes, mas vou tentar pegar aquilo que tem a ver com o que eu faço aqui. Então, eu tenho um pezinho na parte de tecnologia, então eu fui para lá, de fato, com o meu caderninho na mão para tentar absorver o máximo dessas coisas. E quando a gente fala de tecnologia, que aqui a tecnologia aplicada para o planejador financeiro ainda é quase que inexistente, a gente não tem aí ferramentas, softwares, você não tem sistemas que ajudam de fato o planejador, né? Você tem N soluções que servem para qualquer profissional e que a gente acaba usando de forma genérica, mas algo específico para o nosso trabalho ainda não tem tanto. O que é muito diferente de lá. Então,
Só para dar um pouco do tamanho disso, a própria feira que nós participamos, né, que é um anexo do Congresso, existiu um segmento inteiro, toda uma seção da feira com empresas fornecedoras de softwares, de fintechs que ajudam o planejador de alguma forma. E aí, conversando não só com essas empresas que estavam presentes lá, mas também nas visitas que nós fomos, surpreendentemente, a percepção é de que, por mais que eles tenham todo esse arsenal de ferramentas e o estado da arte da tecnologia, nada substitui o ser humano. Então, esse aspecto foi muito legal de ver na prática, porque é algo que a gente já acredita aqui, a gente não, pelo menos é a nossa filosofia de que a tecnologia ela não substitui o ser humano para algo tão pessoal, tão sensível, tão profundo quanto o planejamento financeiro, mas, pô, vamos ver se é isso mesmo ou se a gente está enganado. E de fato parece que é. Então, como o Tobias falou, a gente viu lá empresas pequenas, regionais, muito bem sucedidas, mas nichadas e focadas, e ao mesmo tempo conglomerados, e em todas elas isso era unânime. A gente usa os melhores softwares, eles têm coisas que a gente aqui morre de inveja, mas a figura do planejador ali na frente, sendo a interface de relacionamento, é insubstituível. Ela só torna o planejador muito mais eficiente. Então, as ferramentas de alocação com robo-advisors, os CRMs super conectados e que entendem toda a vida financeira do cara, porque ele puxa todos os dados de tudo quanto é lugar. Então, isso realmente é algo que aqui está se construindo, está se pensando, mas foi muito legal de ver na prática. Acho que um segundo elemento que foi muito bacana de ver também é como essa carreira, ela não é só sustentável, mas como ela é desejada. Tem um pouco a ver com o que o Mauro falou dos estudantes, e quando a gente viu lá o americano fazendo algo que ele faz muito bem, que é reverenciar a história. O americano é muito bom nisso, assim, a gente fica até emocionado de ver ali os profissionais que estão há 30, 40 anos, o desafio que eles já têm lá é a sucessão dos negócios. Então, uma das estatísticas que a gente ouviu lá é de que essa indústria toda está passando por um desafio agora, que existe mais de 70%, 80% dos profissionais, uma percepção geral de que eles irão se aposentar nos próximos 10 anos. Ou seja, esses bilhões de clientes, esses trilhões de dólares sob custódia dessa galera, será transferida para alguém. Alguém agora precisa cuidar desses clientes que foram atendidos por décadas. Então, o desafio de sucessão, que para nós ainda parece tão distante, eu acho que é uma oportunidade de aprendizado também, de entender como que a gente consegue levar um serviço para alguém que de fato pode ser algo multidisciplinar, eu não preciso necessariamente estar focado um com um, né? Eu posso ter algo que mais pessoas estão envolvidas, portanto eu tenho uma capacidade maior de até transferir clientes e ele ser melhor atendido por várias pessoas, então isso foi bem legal. E eu acho que um terceiro aspecto, particularmente para nós aqui na GFI, a gente sonha grande, então a gente tem que se espelhar nos grandes para tentar aprender alguma coisa. Nós tivemos a oportunidade de visitar a Mary Price, que é provavelmente uma das maiores do mundo em planejamento financeiro, tem mais de 12, 13 mil profissionais, e por coincidência, por sorte, a cidade onde foi o Congresso Minneapolis é a sede, é o headquarters deles. Então, nós pisamos lá, vimos toda a estrutura. Então, para quem é de banco, eu acho que não seria tão surpreendente, porque é como você visitar o quartel-general de um grande banco, onde você tem aquele exército de gente trabalhando. Mas o que é surreal é você olhar que tudo aquilo é uma mega estrutura focada em planejamento financeiro. Algo que aqui a gente olha para o lado e vê poucas práticas ainda, né? A gente ainda não tem exemplos colossais para entender e ver como é que funciona. Então, acho que essas 3 observações que eu pude fazer lá foram inspiradoras. Bom, eu vou começar com uma visita numa empresa que ela segue as práticas colaborativas, que nem muitos não conhecem, que é uma prática multidisciplinar para atender dissoluções, principalmente divórcio,
para que seja feita de uma forma humanizada. E essas práticas têm o papel do planejador financeiro. Aqui no Brasil também existe, não é tão conhecida, mas existe. E nós visitamos um escritório que ele tem essa aliança com outras áreas multidisciplinares, que são advogados e coaches, e o planejador financeiro. Então, eu já estava buscando entender um pouco mais como o planejador financeiro atua nessa área, né, de forma multidisciplinar, e nós fomos no escritório, nesse escritório lá. E não só esse ponto foi visto lá, mas mesmo o cuidado que a empresa tem, ou mesmo a planejadora principal ali, que é a dona da empresa, que ela tem para com os clientes, me chamou a atenção, de fazer pesquisa para os clientes, né? Tem uma pesquisa dela, por que o cliente fica com eles, né? A retenção de clientes, e aí um dos pontos, tem 3 principais pontos, que é porque eles escutam atentamente, porque eles não julgam, e porque eles fazem uma educação de forma slowing down. Nós falamos sobre isso agora há pouco, não é só desacelerada, sem termos técnicos, é uma linguagem de educação financeira mais simplificada, sem termos técnicos, então o cliente se sente seguro, e muitos são mulheres divorciadas, que saem de um casamento, que muitas vezes, o homem era que cuidava das finanças. Então, assim, o foco em pessoa ali me chamou muita atenção, de ouvir o que o cliente diz, o que é importante para o cliente. Outro ponto que eu aprendi nessa reunião é a questão da gente... o marketing, até eles falam que eles não fazem marketing, que é tudo por referência, mas, na verdade, eles se preocupam em ter a sua marca exposta de uma forma... a pulverização de uma forma bacana, né? Não consegui traduzir aqui no português, mas de forma bem vista, não só para os clientes, mas para a comunidade e mesmo para os financeiros. E mais um ponto dessa empresa é o cuidado que ela tem para contratar planejadores. Então, eles têm ferramentas, né? Então, quem está trazendo planejador para casa, querendo aumentar o seu grupo de planejadores numa empresa, eles ali tomam cuidados, como que é o comportamental, se essa pessoa está preocupada com pessoas e tudo mais. Então essa empresa, esses 3 pontos que eu falei aqui, foi uma empresa que eu saí, já até li um livro dela, que fala de como, até tem um risco, assim, né, como prosperar no divórcio ao invés de sobreviver, né, tem um risco em cima do survive, que é para você prosperar após o divórcio, cuidando um pouco da mulher, nesses casos de divórcio. Esse foi outro ponto, né? Aí eu falei de divórcio, eu vou até no oposto, uma palestra que eu assisti no FPA falando de como cuidar de casais que têm atritos no planejamento financeiro. Então, é o oposto, né? Mas como fazer com que... Então, dicas bem diretas de como fazer com que os casais se falem, conseguem definir os planos. Então, foi dicas que eu anotei, que eu falei, nossa, dicas simples, que já serviu para eu já começar a praticar aqui, assim que eu voltei, que não era nada específico de lá que dá para implantar aqui. Acho que até eu acabei compartilhando no blog logo depois da palestra. Terceira coisa, nossa, eu tinha marcado tantas aqui, mas tem 15, Não, podemos? Não, eu vou... Várias analogias de empresas que foram muito ligadas com a gente, eu vou fazer... Posso? Na verdade, olha... estão questionando aqui sobre essas técnicas, dicas de como lidar com os casais em pé de guerra, né, que foi o termo usado. Coisas simples, de pedir para eles falar 30 minutos por semana. Eu coloquei numa palestra não estou com a anotação aqui. Não, é um segundo ponto, é uma palestra de related...
no blog da academia. É esse que foi no FPA, mais um pouquinho. Ai. Mais um. Ali. Acho que é bem esse, tem ali até as dicas que ele fala de timing, o que é importante. Então, acho que ele está aumentando ali o zoom. Bom, então, né, que é o oposto do divórcio, mas me chamou a atenção essa palestra que eu gostei. E é o pré... Ou não, ou você... Aí, uma experiência particular, eu tenho um cliente que diz que eu salvei o casamento deles, e eu nem tinha essas técnicas, então a gente pode evitar, talvez, trazendo essa realidade de que as finanças... Eu vou até, então, que encaixar, acho que alguém comentou do grupo que tem uma pesquisa que os divórcios acontecem mais por traição, em segundo lugar, por questões financeiras. E a reconciliação... ela acontece mais por traição, é possível reconciliar quando há traição carnal, e mais difícil reconciliação quando o divórcio foi pelas finanças. É uma reportagem aqui brasileira, recente, só pegando o gancho com a palestra, que a gente discutiu isso lá, falando dessa apresentação. Eu vou, então, até aproveitar esse gancho de discutir isso lá, essa questão de grupo de estudos, né? A gente sai das palestras conversando, você viu isso, olha o que eles falaram, isso tem a ver com a gente, isso é o que a gente está fazendo. Muitos falavam assim, você tem que ver o que é importante para o cliente. A gente olhava um para a cara do outro, tipo, a gente sabe que é isso, a gente pessoas antes dos números. Teve uma analogia que eles deram do GPS, né, que a gente tem que ser o GPS, um bom GPS, que a gente até fala aqui um pouquinho, mas eles foram até no detalhe do tipo, você tem que traçar a rota mais eficiente, mostrar qual é o tempo que você vai demorar para chegar, falar se tem no trajeto, se tem um buraco, algum obstáculos no trajeto, falar, dar os passos, daqui 1 quilômetro você vai virar à direita, depois tantos quilômetros vai virar à esquerda. Isso é o planejador financeiro, e eles trouxeram, em uma reunião, essa analogia, detalhando, eu falei, é o que a gente pensa, mas às vezes a gente não formula e não categoriza dessa forma. Então, o que eu já tinha falado no início, essa proximidade que a gente já tem um pouco lá, eu vi em várias reuniões como isso de preocupar com a pessoa, né, pessoa antes dos números. Acho que é isso. Eu acho que até conectando com o que a Dani falou, acho que para reforçar, tem ali um material que a gente vai depois deixar para vocês olharem, de certificações, e tem uma certificação específica para quem quer trabalhar com divórcio. Né? CDFA, se não me engano. Certified Divorce Financial Advisor, uma coisa assim. Então tem bastante material sobre isso e como realmente o americano ele trabalha muito específico com os nichos. Né? Bom, 3 coisas que me chamaram muita atenção. E a cada ano, realmente é bem diferente cada ano um do outro, porque os sorte de empresas são completamente diferentes, os profissionais são diferentes, as experiências são diferentes. Mas esse ano me marcou muito, porque existe uma discussão muito forte da carreira do planejador financeiro ser muito movida pelo propósito e não tão movida pelo financeiro. Né? E, na verdade, são as duas coisas em conjunto. E o que me reforçou muito em todas as empresas que eu vi, que sim, a primeira coisa que move a carreira é o propósito. Então, ele já foi na primeira visita com a Janet, foi presidente do FPA, foi a presidente do Task Force esse ano do FPA, uma das profissionais mais reconhecidas no mercado americano, abriu o escritório dela, né, que ela tem com mais uma sócia, e ela, depois de décadas na área, falando sobre a carreira, com orgulho do que ela entrega, que é a transformação de vidas, enfim, é menos ferramenta, mais transformação de vida, e ela, inclusive, se emocionou, né, de começar a chorar quando foi perguntado para ela sobre o primeiro cliente faleceu há pouco tempo. Então, você vê a relação que um planejador financeiro tem com uma família. E assim como ela, todas, sem exceção das empresas profissionais que nós falamos, reforçaram o quanto que é transformar vidas, quanto que é uma carreira movida ao propósito.
e, em paralelo, como ela é viável. Então, como a gente ganha dinheiro com isso, como a gente sobrevive fazendo uma profissão, uma atividade que realmente é movida pela paixão. A gente não viu nenhum planejador financeiro que estava lá, não, vem aqui para ganhar dinheiro e etc. Nenhum. Né? Talvez fazer isso, talvez outros mercados você vai encontrar, que é movido pelo dinheiro. E aqui é movido pelo propósito e ganha dinheiro sim, muito bem, obrigado. É isso que a gente viu lá. 2, já entrando nesse ponto, tem até aqui 2 livros que falam sobre como você ser referenciado. Então, do Stephen, então depois vocês podem dar uma olhada aqui nesse livro, é como de fato você ser indicável. Então, já tem um profissional que escreveu um livro de como você realmente mostrar o seu valor agregado para as famílias. E pasmem, todas as empresas, eu fiz a mesma pergunta, qual o problema de... Vocês têm dificuldade com marketing? Não. Vocês prospectam de vez em quando. A dificuldade deles é como continuar atendendo mais clientes. Sem exceção, todo mundo, que também a gente conversou com empresas de 15, 20, 30 anos, e essas empresas não têm problema de clientes, né? Porque eles acompanham as famílias, não é para 1, 2 anos. Todas as empresas que nós perguntamos têm um churn, uma evasão de clientes de 2%, 3%. É raro, todo mundo trabalha para atender a família para a vida toda. Né? E muitas vezes a gente pensa aqui que é um cliente, depois outro, não é. A gente está muito realmente atrás pensando nisso e a dificuldade do início. Todos provavelmente tiveram problemas no início da carreira, mas depois que você passa pela zona de arrebentação desse início de formação de carteira de clientes, que aqui a gente chama na GFI também de decolagem, quando você já tem um volume de 20, 30 clientes, famílias que você acompanha, é orgânico. Então essas famílias elas acabam trazendo crescimento orgânico e você realmente consolida uma carreira sustentável e aí você tem uma decisão de continuar escalando ou continuar atendendo aquelas famílias e você já está bem, está ganhando dinheiro, remuneração e movido ao propósito. Então esse segundo ponto de fato de entender que eles estão muito além da questão de marketing, de serem referenciados e que o problema são outros. Opa, todo mundo vivo? Então isso chamou muita atenção também para mim particularmente. E o terceiro tem a ver, talvez não chovendo uma olhada aqui, como o Magno também já comentou, talvez não ser repetitivo, mas eu fui a primeira visita que eu tive lá que o Tobias, quando me convidou, a gente foi lá para Boston. Chegando em Boston, a primeira empresa que eu encontrei foi a Ameriprise. Era um escritório, né, ali uma filial, enfim, da Ameriprise em Boston. E depois, a segunda visita na Ameriprise foi um escritório em Chicago. E dessa vez a gente entrou na empresa. Então, a gente entrou nos prédios da Ameriprise. Você entrar em prédios que tem 5 mil profissionais, 5 mil pessoas de back-office, 5 mil pessoas não profissionais, são 10 mil planejadores sendo apoiados por 5 mil funcionários. Né? A gente entrou num espaço lá que tinha um scanner de $1 milhão. Então, só para vocês terem ideia, a estrutura para escanear documento de clientes. Então, não sei quantos mil imposto de renda, seja lá extrato de banco, documentos que o cliente envia e tem que ser digitalizado. Só para vocês terem ideia do tamanho da estrutura. E chama muita atenção, né? Quando a gente conversa com profissionais que passaram pela Ameriprise, profissionais que estão lá, e as perguntas que nós fizemos, aí sim, para as pessoas dentro da Ameriprise, do quanto que eles também têm uma evasão mínima, do quanto milhões de famílias, umas 3 milhões de famílias são acompanhadas, quase $1 trilhão sob custódia, supervisão e recursos, e o quanto que eles estão há mais de 125 anos eles comemoraram esse ano, são 125 anos de história dessa empresa, e o quanto que eles realmente se preocupam em dar suporte no desenvolvimento da carreira do planejador, desde a faculdade até ele virar um sênior, até ele virar, de repente, um franqueado e construir um escritório. E a gente conversou com foi o Jason. Então, o Jason, que está há 17 anos na Ameriprise, ele tem um time, é um cara jovem, né? O Jason, não sei se ele está aí na foto, e o cara ele construiu a carreira lá desde o zero, e hoje ele tem ali uma empresa já com planejadores, com uma franquia, e ele é uma das referências também, e ele compartilha essa experiência com todos. Então, quando você vê a escala que isso pode alcançar, e mesmo assim 3 milhões de americanos ainda não é nada de uma empresa, apesar de ser uma empresa que está na Bolsa Americana, uma empresa que vale seus 20, 30 bilhões de dólares, ainda é muito pouco. Então, realmente, se um dia, e a gente espera chegar na próxima geração, quem vai estar vivo para ver, que a gente chegar num tamanho desses, uma GFI, por exemplo, é uma só, que tem 20, 50, né, que talvez vários de vocês criem empresas ou ajudem a construir isso
E para nós isso é validação, é inspiracional, é realmente a gente saber que dá para fazer, trazendo para a nossa realidade de hoje, e tem trabalho para caramba para fazer, isso é certeza. O vinho branco, o vinho tinto e a companhia. Os 3 pontos altos. Não, brincadeiras à parte. Não. Realmente a companhia é essencial, tanto do grupo, e cada grupo, a gente brinca que o grupo do ano passado foi melhor, o anterior foi melhor ainda e tal, mas cada grupo é único na sua composição, e cada vez a dinâmica é diferente. Às vezes a gente teve alguém que não é planejador financeiro, CEO de uma companhia que lida com esse assunto, nós já tivemos pessoas totalmente diferentes, né, participando também. Gente normal também, até advogado já participou, mas, enfim, agora, então acho que isso é realmente um ponto alto, acho que a Dani falou algumas vezes, people before numbers, né, e entre a gente também isso conta, as pessoas antes dos números, vão fazer business, tudo bem, tem que fazer business, claro, tem que botar feijão no prato, mas não, passa por pessoas, sempre passa por pessoas, de alguma forma. Né? Qualquer instituição, qualquer solução de IT, tudo passa por pessoas. Acho que esse é o primeiro ponto. E que a gente vê reforçado a cada vez que eu vou de novo numa empresa lá, e aí talvez o segundo ponto é que, de novo, não tem certo, não tem errado, tem o que você quer, e o que você pode, o que está dentro para você. Então, a primeira empresa que nós fomos, né, da Janet, 2 mulheres, vida normal, família, etc, que montar o negócio dela e que não querem, elas querem preservar o negócio deles e crescer talvez 5 clientes por ano. Ponto. Porque vai ter alguns clientes que vão morrer, tem alguma coisa, enfim, tem, né, troca de como é que fala, geração, né? Que você acaba talvez perdendo algum cliente, etc. Mas é isso, elas não querem mais. Nós tivemos essa mesma experiência, lembra, em Boston também, né? Em outros lugares. Então, acho que você que tem que saber o que você quer e o que você pode. Então, alguns são os malucos da GFI aqui que querem sonho grande, né? E que querem ter um negócio muito grande, etc, e que não está nada de errado, é o que eles querem. E eu lembro que na primeira vez que nós fomos juntos, vieram mais 2 malucos da GFI também na época, que durante a viagem acabaram reconhecendo que o modelo de negócio deles não era esse, que eles queriam outro modelo de negócio, e está tudo certo. Eu fiquei meio com a saia justa, olhando, falei, pô, estou levando vocês e tá, né, tal. E no fundo foi bom para todo mundo, porque cada um seguiu o seu caminho muito melhor do que ficar um atravancando o caminho do outro. Uma coisa que foi dita também, Magno, questão do IT, só talvez para botar um alento, eu estava conversando um pouco com alguns de vocês antes aqui, antes de abrirmos aqui a conversa, e vi que tem alguns colegas que já são profissionais da área, tarimbados, outros foram alunos da APF, tem alguns que estão pensando se mudam, se não mudam, se migram ou não migram, e assim, não fica assustado com o que a gente está falando aqui, tem para todo mundo. Saúde. Tem para todo mundo, cada um no seu jeito, no seu tamanho. Se tem ferramentas maravilhosas nos Estados Unidos, e é verdade, mas aquilo também acaba deixando-se uma vantagem competitiva, porque todo mundo tem, basta lá pagar sua coisinha por mês e você leva. E nós encontramos vários escritórios nesses anos que continuam trabalhando com a planilha Excel, porque para eles, dentro do modelo, da proposta deles de negócio, é o que funciona. E a terceira coisa é que um chavão que eu tenho na minha proposta comercial quando eu falo com prospect clients, como é que fala? Prospectos? Leads, aqueles que ainda não são clientes. O cliente que quando nos enxerga, a gente tem no nosso título alguma coisa escrito financeiro, sempre acha que é dinheiro e obviamente é só para multiplicar, nunca para dividir, né? Sempre é para ganhar mais. Então, se eu soubesse fazer gestão de dinheiro para sempre ganhar, eu não precisava trabalhar para ninguém. Né? Eu tenho um montão de outros interesses, que eu perseguiria esses interesses e ficaria ganhando dinheiro no meu tempo. O que a gente sente que as pessoas fazem muito bem também nos Estados Unidos, dentro dos das suas organizações, é a gestão de expectativas. Então, é colocar a expectativa no patamar certo, isso também quer dizer, muitas vezes, dizer uma coisa que a outra pessoa não quer ouvir. Aquele que poderia ser o seu cliente, e talvez abrir mão daquele possível cliente. Agora, se o seu único intuito é encher o duto de novos clientes, aí não pode, né? Aí tem que falar, tem que sempre agradar todo mundo. Decisão de cada um. Vamos lá. Agora, bem rápido, também, último ponto que eu tenho, antes de abrir para perguntas aqui, porque já tem aqui no chat também.
O que vocês vão colocar em prática, efetivamente? Aprenderam lá, viram muita coisa lá, o que vocês já olharam e falaram assim, puxa, isso dá para eu já colocar em prática no Brasil? E aí? Do que pode ser falado... Não, brincadeira. Tem, assim, para nós a viagem ela já tem essa característica também de levar, como eu disse, material para ser validado, ser comparado e trazer já para ação. No ano passado nós fizemos isso também, então a gente em 2, 3 meses aplicamos uma série de modificações aqui na empresa, colocando de maneira bem geral nossa metodologia. Então a gente percebeu que a nossa metodologia, aliás, desculpa, nós percebemos que o americano ele valoriza muito fazer exatamente o serviço, exatamente a experiência para aquele tipo de cliente. Então eles trabalham muito nichados. Então a gente percebeu o quanto que nós temos hoje uma abrangência de clientes e como a gente pode flexibilizar e refinar nossa metodologia para atender particularmente cada perfil, cada nicho, enfim, cada necessidade. Então existem modificações aí profundas que a gente vai fazer na nossa metodologia, evoluções, para poder ser mais específico com alguns clientes. 2, tem algo também que a gente olha muito com relação a... Vamos lá, deixa eu ver o que dá ou não para falar. São segredos, né? Então, segundo ponto também, a gente viu muito a questão de carreira. Vocês vão ver ali que tem manuais sobre carreira. Tem uma pesquisa que foi feita com as maiores empresas de planejamento, incluindo a própria Mary Price, sobre qual que é o path career, então como é que você evolui dentro da carreira de planejamento financeiro. Infelizmente, no Brasil ainda não temos escalas, quando fala nós, as empresas, inclusive, que a gente conhece, escala suficiente para poder até trazer um plano de carreira mais robusto, que seria pegar desde o zero a pessoa na faculdade e elevá-la lá. Então, isso vai acontecendo ao longo do tempo, mas a gente já percebeu realmente qual que é o caminho. Então, como a gente consegue apoiar um planejador financeiro do zero até ele chegar na sua maturidade e, de repente, desdobramentos da carreira. Então, o plano de carreira vai sofrer algumas mudanças também, de novo, positivas, para conseguir ajudar cada vez mais os planejadores do mercado a entrarem nessa indústria. E, nossa, tem tanta coisa também que a gente vai... Deixa eu ver. Tá. Bom, são 2. Os 3 aí tem tanta coisa aqui que eu teria que puxar um papelzinho desse também e falar. Mas, basicamente, a gente traz realmente um plano. A gente já sai da viagem, no avião, voltando aqui, com uma agenda de coisas para implementar e tem que implementar rápido. Uma vez que a gente viu o problema, uma vez que a gente encontrou a solução, não tem o porquê a gente não ir lá e aplicar, por exemplo, uma evolução naquilo que a gente tem. E isso também a gente acaba trazendo como experiência para a academia também, então para todo mundo, de coisas que a gente vai até ensinando de uma maneira mais eficiente aquilo que a gente aprendeu lá de modelos de negócio. Acho que é isso. Bom, eu já falei de implantar questões, o que eu aprendi de casais em conflito, esse é um que eu vou implantar e usar um pouquinho dessas técnicas. Eu assisti uma palestra falando sobre como disseminar a profissão, até mesmo para os jovens, porque tem os tabus, mas é de dinheiro, essa profissão é ruim, e ainda que lá tem as universidades, então eles até falaram isso para que os jovens tinham interesse de entrar na universidade e ser um planejador financeiro. Mas eu vim um pouco dessa missão, acho que eu até fiz um vídeo ali de que, como falar para minha filha que é bom ser planejadora financeira. Na verdade, ela já sabe. Esses dias ela até virou para mim e falou, mamãe, se não ajuda as pessoas a realizarem sonho, eu quero ir na neve, eu quero fazer o bonequinho de neve. Então, assim, ela sabe que qual que é meu trabalho? Ajudar as pessoas a realizar os sonhos na linguagem dela, mas é isso que eu quero fazer, não só para minha filha, mas de alguma forma mostrar que a profissão, nós não temos faculdade ainda, mas que essa profissão é uma profissão que vai ajudar pessoas e vai ajudar o mundo, o Brasil e assim vai. E por último, eu vou começar a escrever meu livro, coisa que eu vi da reunião da Amy que eu comentei no começo, de indicação dela mesmo. Então, é isso que eu vou começar a implantar ontem. Do jeito que a Dani é aplicada, eu achei que ela já traria o livro pronto. É impressionante o que ela faz em tão pouco tempo.
Bom, acho que o que vale a pena compartilhar do que a gente vai colocar em prática aqui realmente tem bastante coisa, e eu não vou repetir o que o Leanderson comentou, mas tem para mim, assim, um dos materiais que eu ainda estou processando, ainda estou ali, literalmente está no criado mudo do lado da minha cama, ali lendo à noite, é um material de uma palestra que nós assistimos lá no Congresso, de uma empresa que é a FP Transitions, que ela é uma consultoria especializada em tudo isso que a gente faz. Eles só fizeram 8.000 valuations ao longo de 10 anos. Então, assim, nenhuma das Big Fours, se a gente contratar aqui, terá uma experiência tão específica num número tão grande de empresas que fazem o que a gente faz. Então, ouvir esses caras foi muito bacana. E depois da palestra, a gente até... Vale muito a pena quem tiver curiosidade olhar ali no site, porque a gente compartilhou... Não é. Mas enfim, a gente colocou lá no site, tem os PDFs e tal, é bem bacana, mas se vocês entrarem no site, vocês vão acessar o mesmo relatório, que é o que está do lado da minha cama para eu ler, que ele traz estatísticas e os KPIs de negócios de planejamento financeiro. Isso é muito importante, né? Porque não é uma coisa que a gente vai colocar em prática, mas ajuda a gente a calibrar a nossa prática. Poxa, será que a gente está... essa daí. Será que a gente está com um modelo onde o planejador financeiro ele está alcançando uma saturação de clientes sendo atendidos simultaneamente? Quantos clientes podem ser atendidos simultaneamente? Sei lá, cada modelo tem o seu número, mas é muito legal você olhar o que 8.000 empresas têm um database tão extenso, mostrando que na prática é possível atender um número X de clientes. E fazendo uma comparação em negócios que focam no investimento, então, toda a metodologia é focada para o investimento versus o foco no cliente, no relacionamento, na estratégia. Então, isso é muito importante para nós, né? Porque muitas vezes as pessoas reconhecem de bate-pronto um planejador financeiro como aquele que só cuida dos investimentos. E, pelo menos na nossa mentalidade aqui, não necessariamente. Ele é um pouco mais do que isso. E um dos outputs desse estudo que eles apresentaram e que está lá no site disponível é que as empresas que focam no relacionamento com o cliente, ou seja, num trabalho mais extensivo, mais abrangente, que eu olho a família como um todo, não necessariamente só o que ele tem na conta corrente e a conta de aplicações, ele tem um AUM, ou seja, um valor em custódia, a grana que ele de fato gerencia do seu cliente, maior do que aquele que é focado no investimento. Parece um contrassenso isso, mas se você parar para pensar é meio óbvio. Fala, de fato, a confiança que ele gera, o envolvimento que ele acaba tendo com a família, a profundidade do trabalho faz com que a consequência da grana que ele gerencia seja maior do que aquele que é talvez uma questão mais transacional. Então, isso para nós assim, é muito importante, porque, de novo, ajuda a calibrar o negócio, entender os números, entender qual que é o investimento que uma empresa como essa faz em marketing, faz em tecnologia, qual que é o breakdown de custos de todas essas empresas para alcançar um certo patamar. Então, para nós, acho que esse tipo de conteúdo, de novo, a gente tem que importar na bagagem. A gente nem tem aqui localmente onde buscar tanta estatística, tanta expertise. Então... O que eu peguei assim de coisas várias também, mas as três que eu destacaria, uma delas foi uma apresentação, acho que é do Jim, uma apresentação bem interessante, que ele dá alguns insights, né, de coisas, fatores de sucesso para um bom planejamento. E uma das coisas que ele falou, a importância do cliente ter um relatório bem sucinto, um relatório analítico, mas uma visão global da vida dele, sumarizada. E aí isso é uma coisa que para mim fez muito sentido, de ter uma telinha que ele consiga ver tudo, assim. Ele chamou de one page report, né? É o termo que ele usou. Então isso é uma coisa que eu... no FPA, é o Jim, eu não lembro exatamente o nome da... eu acho que tem a apresentação dele aí. Vai passando aí que a gente já vê.
A outra coisa que foi legal foi a questão de nichos, para mim também, eu acho que foi uma coisa interessante. Várias vezes eu ouvi pessoas lá falando, assim, a gente conversa com o cliente primeiro para conhecer, para ver qual é o approach do cliente, se tem liga. Muitas vezes eles falavam, muitas vezes eu percebo que aquele cliente não é o meu nicho, não é o meu perfil, não é o meu expertise. É melhor eu pegar esse cliente e indicar para um outro parceiro, um outro planejador e falar, lá você vai ser melhor atendido, ele vai ter um know-how melhor. E assim, acho que a gente aprendeu a falar, não, né? Não precisa também, acho que é um pouco que eu estou pegar todos os clientes, de repente identificar nicho, a gente também vai ser mais feliz, planejadores financeiros mais felizes. E uma outra coisa legal também, acho que a gente não mencionou, mas uma das visitas que a gente fez num dia de manhã, foi no domingo de manhã que a gente foi no Luterano? Não. Ah, não. Foi na sexta. Nós fomos num lugar falar sobre projetos sociais, planejamentos financeiros aplicados em projetos sociais. E então tinha lá uma empresa que tirava as pessoas da dívida, comprava a dívida das pessoas da comunidade, que estavam todas ferradas e tal, comprava essa dívida, reestruturava a dívida, isso tudo como um trabalho social mesmo, sem fins lucrativos. Isso. E aí uma das coisas que então eu vou colocar em prática também, já comecei, é isso, é fazer um trabalho pro bono também, em comunidade, trabalhando com pessoas endividadas. Eu falei, putz, eu acho que eu consigo ajudar nesse sentido. Então é uma coisa que eu vou também procurar. Talvez só pegando o gancho nisso aí, acho que é importante, a gente discutiu muito isso esses anos todos e essa vez de novo, é que todos nós temos coração bom, a gente é movido por propósito e tal, mas a gente tem que botar feijão no prato. Então, mesmo que a gente queira fazer pro bono, não estou falando de um caso ou outro que que acontece nas nossas vidas, mas achar uma forma de ajudar as pessoas, se é esse o foco que a gente quer fazer, quer perseguir, sem deixar da gente ser a gente mesmo, sem deixar de botar feijão no nosso prato, sem deixar cuidar da gente mesmo. Porque senão a gente vai ficar fraco e com o tempo não vai mais poder fazer o que a gente se propôs a fazer na vida. Então a gente tem que sempre fazer uma posição de força. Né? E para isso a gente tem que estar sempre bem financeiramente, de saúde e do resto. E é um ponto importante de lembrar também que não adianta só a gente correr atrás do sucesso e do dinheiro, tem que ver o resto, tem que manter o famoso equilíbrio de vida. Eu não vou falar de 3 aprendizados necessariamente, porque acho que eu já estou meio grog de viagem e tal, mas talvez eu estou num momento peculiar da minha vida profissional com 64 anos, quer dizer, aquela idade que muita gente já quer regar florzinha. Eu estou me reinventando, eu mudei de país, estou residindo fora daqui agora, e só venho aqui quando a GFI me convida, senão não venho. Bem direto, né? Mas então vai ser um teste interessante para ver se todas essas coisas que eu falei na APF, que eu falo aqui, todos esses bons conselhos, se eu vou conseguir colocar em prática, ou seja, menos é mais, só os clientes que eu quero, o modelo de negócio enxuto, aplicar o ditado que a gente tem lá em alemão, que diz traduzidamente que o tempero está na brevidade, é não ser prolixo, mas sim ser breve to the point, sem deixar de comunicar claramente, e continuar contribuindo com a causa, que realmente, de novo, com propósito, mas muito mais do lado de massas, em termos de educação, tudo mais, com projetos que nem os grupos de estudos, ou através de organizações que nem a Planejar, o FPSB e outras, mas de uma forma mais focada. Eu acho que me perdi um pouco nos últimos anos e eu aprendi isso com os americanos também, não só, mas que menos é mais. Então, mais foco e aprender a dizer não. Pessoal, agora a gente abre para o momento perguntas. Tem alguma pergunta aqui? Alguém quer fazer? Vai lá. Obrigado, Tobias Anderson. Pessoal, é um prazer te rever aqui, né? Prazer, Daniel. E uma das perguntas que eu fiz, a gente estava conversando aqui, o valor da Mary Price, por exemplo, a gente viu o market cap dela é 20 bi, né? São 11 mil planejadores, então
2 milhões de dólares. Né? Essa é uma continha rápida. E a outra conta é 2 milhões e 500, 11 mil planejadores, então cada planejador, a Mary Price atende 227 clientes. Eu não acho um número bastante grande. Vocês viram isso daí? Será que tudo isso é uso de tecnologia? Ou, eu fiquei pensando um pouco se, vamos dizer, o hábito do americano já contar com o apoio de um planejador, então já facilita, quer dizer, ele já não sai do zero aqui, ele já sai de um... Então a conversa talvez seja muito mais prática, objetiva. A única coisa que eu tenho de questão é, na prática, tem muita coisa que é behavioral. E comportamento você não muda assim, né? Então, como é que eles trabalham com relação ao número de pessoas, que eu acho que é bastante grande, em segundo lugar, com essa questão de tempo alocado. Obrigado. Bom. Alô? Aqui. Alô? Tá indo isso aqui? Ah, legal. Daniel, né? Você fez a conta rápida, tinha dado 227 clientes por planejador. Aquele estudo que eu acabei de comentar, de cabeça eu lembro, eles falam em 228 na média. Então, parece que bate. É natural que, assim, quando o Leandro comentou aqui que nós visitamos lá o prédio, tinham milhares de pessoas trabalhando ali para dar suporte. É óbvio que tudo isso ajuda na capacidade de atendimento de quem está ali na mesa sentado com o cliente. Então, se alguém sozinho, né, o lobo solitário ali, tentar reproduzir a proposta de valor da Mary Price, ou seja, o que eles colocam no escopo do contrato de oferta para o cliente. Olha, eu vou te fazer isso, eu te atendo dessa forma, você não vai conseguir atender 227 pessoas, é fato. Mas eles conseguem fazer isso com o suporte de pessoas, principalmente. Dos 11 mil, 20% são back-office. E aí, lógico, a questão tecnologia ajuda muito, né? E os diferentes modelos de atendimento, que aí eu acho que esse é uma variável importante. Então, cada modelo, cada negócio tem a sua metodologia, mas na prática o que qualquer planejador financeiro vende é o seu tempo. Isso é fato, isso é unânime para qualquer negócio. A forma que você pondera a entrega de tempo para o seu cliente, eu acho que ajuda você a ter mais ou menos capacidade de atendimento. Se o seu negócio ele é com um nível de interação muito grande com o seu cliente, então reuniões semanais, quinzenais, é claro que você não vai conseguir levar isso para um número muito grande de pessoas dessa forma. Ao passo que a gente ouviu lá muitos negócios que quando nós perguntávamos, e essa era uma pergunta recorrente, quantas reuniões você faz com o seu cliente em média por ano? A gente ouviu 2, assim, não passa de 4 reuniões por ano por cliente. Então, esse número que às vezes para nós soa muito alto, né, 200 e tantos clientes por profissional, ele também considera isso. Você ter reuniões... então, você acaba tendo uma divisão melhor e a estrutura de atendimento. Então, não é uma pessoa só. Você acaba tendo modelos onde você fraciona a entrega do serviço, onde você tem um planejador mais sênior que ele senta uma vez por ano com o cliente. E aí ele tem os paraplanners que auxiliam no budget, que auxiliam na coleta de informações, no monitoramento de mercado, no relacionamento, que manda a cartinha quando é aniversário do filho, ou seja, você tem todo um suporte que aí ajuda com isso. Magno, e até complementando, Daniel, com relação a esse ponto, nós conversamos com o Jason, como eu comentei, o Jason ele conta como um planejador, né? E como um planejador financeiro associado, mas ele tem um time de 8 pessoas. Então ele atende 300 clientes com 8 pessoas na equipe. E essas 8 pessoas estão abaixo de uma equipe que não conta como um advisor franchisee, por exemplo, da Mary Price. Então é exatamente o que o Magno falou. Os planejadores lá não são um planejador para tantos clientes, né? Todas as empresas que nós conversamos, sem exceção, é um planejador com algum paraplanner, com algum assistente, muitas vezes com algum estagiário. Então tem uma equipe por trás para fazer com que esse planejador alcance um número maior. Outra também que desses clientes, vários desses clientes, eles entram numa base de convergência,
onde o planejamento continua sendo feito, às vezes, com uma reunião anual de revisão, e ele acaba entrando muito mais no modelo aí de gestão financeira, do AUM, do patrimônio que eles têm. Então, realmente, a questão de quanto um planejador sozinho, sem uma equipe, pode atender, nós endereçamos em outras viagens, e uma pergunta que eu fiz para um planejador financeiro, que ele é bastante quantitativo, ele tem uma empresa associada com 30 planejadores, foi lá em Boston, ele falou que é exatamente 111 clientes que pode atender. Então, cada modelo tem vai depender da tecnologia, com certeza absoluta, né? Ferramentas, tecnologia, e 2, se você está atuando sozinho ou se você está atuando com equipe, né? E isso potencializa muito o atendimento. Em questão, alguém aqui falou CRM, e a Mary Price mesmo está em processo de finalizar a migração para o Salesforce. Eles estão com um trabalho muito forte de categorizar os clientes para que cada cliente receba as mensagens automáticas. Então, essa automação também permite que ter um bom CRM, também permite que o cliente sinta-se conectado o tempo todo, recebendo mensagens, por exemplo, que são direcionadas a ele, porque não é uma mensagem para todos os clientes, genérica, é porque ele tem aquele perfil no CRM, então a tecnologia ajuda essa escalabilidade. Talvez uma coisa ainda que ajuda nos Estados Unidos é a questão da maturidade do mercado, quer dizer, as pessoas desde criancinha já aprenderam que existe um negócio chamado planejamento financeiro, os pais já fizeram, o tio já fez, a avô já fez, pelo menos uma vez a cada 5 ou 10 anos, então isso ajuda, as pessoas em geral sabem fazer contas também, que é um problema de educação básica, que nem todo lugar é a mesma coisa, né? E é a questão da descomplicação da entrega também. Quer dizer, muitas das reuniões, principalmente quando você não está falando do seu Tier 1 client, do top, ultra high net worth, etc., de repente você está fazendo reunião por Skype. Até com o titular, muitas vezes não é face-to-face, até pelas dimensões dos Estados Unidos. Nós vimos que muitas das empresas que a gente visitou não tem foco só regional, tem clientes espalhados pelos Estados Unidos inteiro. Então, só reforçando esse ponto, na Mary Price é obrigatório 4 reuniões, sendo que uma tem que ser presencial. Essa é a regra da Mary Price. Curioso, um assunto vai puxando o outro. A gente falando de tecnologia, e me surpreendi, assim, falando de atendimento remoto, né? Então, como é que você atende um cliente que está em outro estado e tudo mais? E aí a gente imagina que eles usam uma ferramenta, assim, surreal de tecnologia de voz e de áudio. Não, eles usam uma super conhecida, chama telefone. Ele liga para o cliente. Então, às vezes também a gente fica tentando achar uma coisa de outro planeta para nos ajudar com o dia a dia. Não é a melhor ferramenta de VoIP nem nada, porque o seu cliente do outro lado, será que ele está confortável em abrir um notebook, sei lá onde, para conversar com alguém? Isso tem um desafio de comunicação e tal. Não, puxa o telefone e conversa com ele. Então, isso também é curioso, a gente enxergar que não é tudo também tão rocket science, né? O Tobias já puxou um assunto que até vou emendar aqui na dúvida do Thiago, nosso parceiro de ENEP, do Grana Justa lá do Rio de Janeiro, e ele falou assim, legal ouvir, né, o estado da arte ali dos Estados Unidos, de um monte de coisa, mas na visão de vocês, dá para pegar isso e já implantar no Brasil, ou tem um trabalho anterior aqui a ser feito? Vocês enxergam que, por essa questão cultural que o Tobias falou, que a gente tem um trabalho anterior a esse ainda, de educar o povo, tirar dinheiro do banco, né, e pagar para alguém orientar financeiramente. Então, como é que vocês enxergam isso ainda nesse estágio do Brasil? Posso falar 2 coisas? Acho que a primeira é a educação em geral, que não é só a educação financeira. Acho que começa e termina por aí. Quer dizer, e não é um problema nosso aqui só, mas cada um de nós pode influenciar quem pode influenciar. Então, vocês, atrás de uma organização que nem a GFI ou outros que têm organizações parecidas, conseguem alcançar um número maior. Pessoas que nem a Lavínia e eu, que somos lobos solitários, conseguimos você deixou de ser? Depois você me conta, depois você confessa com quem você anda. É verdade. Depois nós vamos no shopping, nós vamos acertar. Ótimo, isso é muito bom. Então, mas a gente tem um alcance menor, mas a gente alcança 5, 10, 20 pessoas que, por sua vez, alcançam outras de novo.
Então, acho que, respondendo à pergunta, acho que muito parte por isso. A questão de implementar, a contra-pergunta é implementar o que exatamente? Porque implementar tudo isso a gente não consegue, a gente consegue implementar cada um alguma coisa. Então, pensa no que você quer implementar, o que você acha que é importante, o que você acha que você faz melhor. Alguém falou também, quando você não sabe, passa para outro fazer, né? Faça parcerias, etc. E manda ver. Eu acho que assim, complementando, a questão de implementar uma metodologia ou um atendimento que impacte a família e mude a história dela, a gente está igual. Eu diria até que, particularmente, aqui no Brasil, a gente tem uma sensibilidade até maior da parte comportamental. Então, aqui a gente tem uma maior sensibilidade. Lá eles falam muito de dinheiro, porque são trilhões e trilhões de dólares rodando no mercado que precisa do asset allocation, então alocação de ativos, enfim. E aqui a gente tem uma boa sensibilidade comportamental que eu diria que está um passinho à frente. Então, falando de metodologia, tirando as ferramentas absurdas, enfim, a gente viu várias empresas, como a própria Janet, que foi presidente do FPA, e ela usa planilha. Então, não é exatamente aí que pega. Agora, com relação ao mercado, sim, a gente fala, se a gente olhar como uma cronologia, o próximo passo no Brasil é exatamente isso aqui. É esse movimento que está sendo feito. Em 2015, a gente voltou inspirado de Boston, com o tanto que eles compartilham lá, e foi daí que a gente criou esse grupo, Meetup. A primeira vez que a gente convidou, né, eu e Jansa, quando a gente criou esse grupo, a gente queria chamar pessoas que falassem da carreira, e 30 pessoas falaram que iam vir, e no final vieram 15. Uma é o Caco, que está aqui como sócio também da GFI. E hoje já são algumas milhares de pessoas que acompanharam, esse movimento cresce, empresas começaram a nascer, né? Era difícil encontrar 4 empresas em 2015, hoje são 25 ou 30 empresas que estão dentro do grupo ENEP, várias outras que estão nascendo e estão vindo falar com a gente. Então, esse movimento aqui é importante, mas se eu for colocar o que precisa agora, é o acadêmico. Os Estados Unidos só começou a inclinar muito quando muitos outros profissionais começaram a entrar no mercado muito baseado em faculdades. Aqui no Brasil ainda não tem faculdades, estamos já no embrião disso acontecer também, mas quando a gente começar a colocar, em vez de 100, 200 profissionais por ano no mercado, 1.000, 2.000, 4.000, são 4, 5, 6 mil profissionais que vão ajudar a educar essas famílias educadas levam para as outras famílias, e aí esse movimento inclina e viraliza, vamos dizer assim, esse movimento de erradicar, colocar dessa forma, a falta de educação financeira que a gente encontra hoje. Então, eu diria que, se for pensar mesmo em implementar, mais profissionais, vocês que estão interessados na carreira, tomarem coragem e, de fato, transformarem essa carreira como algo da vida de vocês, e aí vocês transformarem cada um de vocês 100, 200, 300 famílias. Alô, alô. Acho que, bom, para quem não me conhece, eu sou Lavínia, sou planejadora financeira, também já fiz muito trabalho voluntário na Planejar. No 16, acho, 17, sei lá, por aí. Do ano passado, da virada do ano, né? A gente começou ano passado e terminou esse ano. Estava em Nashville 2 anos atrás. Mas, enfim, para complementar o que o Leanderson estava falando, eu acho que há 10 anos a gente trabalha para ter educação financeira no país. A educação financeira está crescendo e hoje eu vejo muita gente procurando a carreira de educador financeiro. Então, acho que a gente também precisa dessa questão da educação financeira para trazer consciência para as pessoas, porque as pessoas só procuram um planejador financeiro depois que elas tentam fazer o planejamento sozinhas, não conseguem, e aí elas procuram ajuda. Então, acho que as duas coisas andam junto, né? Tanto a gente criar a consciência financeira através da educação, para depois as pessoas procurarem o planejamento financeiro. Mas está crescendo, tem tido cada vez mais procura. Falta braço para entregar. Deixa eu só complementar uma coisa fora da educação, que é a questão também um pouco maior do que as nossas cabeças, talvez, que é a questão pública. Então, no Brasil, todos que têm mais de 30 anos de idade sabem o que é hiperinflação, viveram com isso, e tem na veia ainda que a gente planeja no café da manhã que vai fazer no almoço, né? É claro que isso mudou bastante, mas nem tanto. A hiperinflação se foi, por enquanto, mas as inseguranças continuam muito grandes, e não é só no Brasil, mas aqui é bem acentuado. Então, é muito difícil, isso todos vocês sabem, não importa, não tem que ser planejador financeiro para isso, e obviamente tudo que você fala em planejar pressupõe que algumas das premissas possam ser verdadeiras. Se você não tem a mínima ideia do que acontece, cada ano tem uma reviravolta de todas elas,
não é propriamente um incentivo para planejar, né? É mais para tampar buraco. Não, até pegando um gancho no que a Lavínia colocou, e ela é uma das missionárias, né, que está catequizando as pessoas também nisso. Eu me lembro vagamente de mais de uma década e meia atrás, a primeira vez que eu ouvi o termo personal trainer. Esse negócio não existia até um tempo atrás. E hoje todo mundo sabe o que é, todo mundo sabe para que serve, as pessoas entendem que é um profissional que vai me ajudar a alcançar um patamar de excelência, eficiência maior do que se eu fizesse sozinho, vai me ajudar a não fazer algumas burradas e talvez me prejudicar, vai me manter engajado. Então, assim, eu poderia estar falando de um planejador financeiro, é a mesma coisa. E eu acho que a gente, em algum momento, vai alcançar esse status quo de compreensão das pessoas, de que, poxa, eu tenho aqui o fulano que é meu planejador financeiro. A pessoa vai falar quem é o fulano e não o que é um planejador financeiro. Né? Então, acho que a gente está nesse caminho e, de uma forma ou de outra, assim, repetindo o que o Anderson falou, se eu tivesse que fazer uma aposta, é a aposta de que é a formação dos profissionais. É isso aqui. Só até complementando a coisa do personal trainer, coisa de 2 décadas atrás era coisa de rico. Ricos contratavam o personal trainer. Hoje você tem personal trainer, talvez não seja tão individualizado, mas você tem academias que tem planos de R$50 por mês, que é super democratizado, né? Então tem espaço para todo mundo, tem espaço para um monte de coisa. No nosso trabalho é a mesma coisa. Né? E aí, só para fechar, assim, nós, depois da jornada com o Tobias em Minneapolis, uma parte do grupo ainda esticou a viagem, ainda tinha fôlego, raspando o tacho das moedinhas de dólar, a gente ainda foi para o Vale do Silício, não faltava inspiração, a gente foi buscar um pouco mais, né? Então, caramba. E aí lá a gente ainda deu um pulo em São Francisco para visitar uma faculdade, a Golden Gate University, que alega ser uma das primeiras, talvez a primeira faculdade de planejamento financeiro lá nos Estados Unidos. E década de 70. Então, esse é acho que é um movimento que lá atrás, em algum momento, foi criado para que uma universidade proporcionasse um curso. E se uma universidade proporciona um curso, quer dizer que existe uma profissão. E se existe profissão, quer dizer que as pessoas entendem que aquilo é um trabalho, é uma vida, é um negócio que dá para colocar feijão no prato. Então, é isso aí. Só complementando aqui, eu acho que queria fazer também um reconhecimento, já que a Lavínia foi mencionada e pegou a palavra também, é a CVM, que acho que vem fazendo um trabalho focado no investidor, não no planejamento financeiro, mas vem fazendo um trabalho bastante bom. E a Ambima, no final, que também deu muito suporte ao crescimento desse movimento todo. Então, são organizações de autorregulação e regulação que às vezes a gente só vê o lado ruim delas, que também tem, obviamente, como toda organização tem, toda a moeda tem 2 lados, né? Você pode olhar de um jeito ou do outro, mas acho que é muito importante, bem no âmbito disso que a gente está falando, reconhecimento forte para essas 2 organizações. Meu nome é Guilherme. Primeiro eu quero agradecer aí poder participar desse grupo. Eu estou extremamente feliz e eu vejo que existe um oceano de oportunidades dentro desse mercado. A gente é um bebê ainda, né, em relação a isso. Ouvi pessoas aí que já têm uma bagagem gigantesca disso, só enobrece cada vez mais esse tipo de mercado e de profissão. Então, eu tenho uma pergunta, né, referente ao que vocês viram lá nos Estados Unidos, o que vocês acompanham de lá, que é que grande parte das empresas que desenvolvem o planejamento financeiro lá são atrelados a algumas empresas de seguros e de investimentos, né? Como que é feita a escolha dessas plataformas, né? Eu sei que nos Estados Unidos existem diversas seguradoras, diversos bancos, diversos fundos, né? E como que é feita essa seleção por essas empresas planejadoras de quem serão os fornecedores deles, né? Se existe uma empresa que é mais parceira, se é uma relação totalmente aberta mesmo, ou não. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é falar que esse movimento de educação, de faculdade, de ter um curso para isso, é extremamente importante para o nosso mercado, para isso. Porque hoje não existe uma regulamentação para o planejador financeiro, certo? Não existe uma regulamentação para isso. Qualquer um pode se intitular planejador financeiro, né? Qualquer pessoa hoje pode se intitular.
E eu gostaria muito de fazer parte desse grupo para projetar essa questão de ser regulado, de ser certificado. Porque, por exemplo, o personal trainer, ele tem que ser formado em educação física. O consultor financeiro, o consultor em planejamento financeiro, ele não existe uma exigência de certificação, vamos dizer assim. Existe como se fosse um MBA, que é o CFP. Mas qualquer um pode se intitular como planejador financeiro. Legal. Desculpa, como é que é o seu nome? Guilherme. Guilherme, só acho que todo mundo aqui tem contribuição para fazer sobre esse ponto, mas então, em primeiro lugar, se você pegar como parâmetro os Estados Unidos, que talvez seja um dos mercados primeiros, naquilo que se chama de planejamento financeiro pessoal, porque isso, o antecessor disso, que é a gestão de patrimônio, etc., que era mais, talvez com foco mais para endinheirado, etc., mas da mesma forma também existia já problemas de crédito na época e tudo mais, pessoal, tudo mais. Então isso já tem centenas de anos, não é tão novo assim. Tá? Agora, dessa forma mais estruturada, sim, tem 50, 60 anos. Nos Estados Unidos, hoje, você tem em torno de 80 e poucos mil CFPs, certificados. Você tem em torno de 500 mil pessoas que dizem que fazem planejamento financeiro. Você não tem essa questão, e é uma grande discussão que tem, que a gente também vivenciou bastante no Congresso e fora, é sobre modelo de remuneração, sobre o que pode e o que não pode. O Brasil, eu fiz um reconhecimento da CVM agora há pouco, mas a CVM também luta, obviamente é muito fácil criticar ela luta com a tentativa de evitar crises sistêmicas, de proteger o pequeno investidor dos tubarões, e que não são só os bancos, a gente fala muito de desbancarização, mas que não precisa ser. Né? O banco não é um bicho, um papão, não é um ser ruim, né? Tem as suas peculiaridades e é uma das engrenagens necessárias do sistema todo. Nos Estados Unidos, depois talvez deixa o Leandro falar sobre isso, existem outras alternativas, existem outras plataformas. E acho que a questão não é tanto, acho que você tem que escolher a plataforma que te serve melhor o seu cliente, acho que esse é o primeiro critério, porque todo o resto é irrelevante. E a segunda coisa, você tem que ter transparência sobre o funcionamento disso. Você falar, não, ele é muito meu amigo, não, ele fez o seguro e não cobra nada, peraí, vamos por partes. Se for isso a verdade, ótimo, então diga e faça. Porque aí o dos seguros, que nem meu amigo Daniel, ele vai cobrar uma taxa para dar a recomendação. Ou então, ele tem que ganhar o rebate, porque senão não funciona. Eu costumo colocar nas aulas, nas palestras que eu dou, o seguinte, existem 3 indústrias bem definidas e ela tem uma cronologia de onde elas nasceram. Primeiro nasceu a indústria de produtos, bancos, seguradoras, enfim, assets. Depois veio a de distribuição, asset allocation, gestão patrimonial. E em terceiro a de serviço, planejamento financeiro. Então, se a indústria que a gente está falando aqui, que é essa coluna 3 do mercado, que é de planejamento, já tem 50 anos de história, você imagina a segunda coluna. Então, são empresas colossais. Schwab é uma que da linha de frente, tem Fidelity, tem outras. Então, a gente viu muitas dessas empresas usando essas grandes plataformas. Então, empresas de planejamento financeiro que usam essas plataformas para atender os clientes. E tem outras empresas que são a própria distribuição. A própria Mary Price, ela tem a própria empresa de distribuição. Então, ela já dá o acesso aos clientes. Então, ter isso verticalizado ou ter isso como parceiro é uma decisão, de fato, do business plan de cada empresa. Mas falando especificamente de nomes, a gente viu muita Schwab sendo utilizada, né, como plataforma para todas as outras, Fidelity. E aí, provavelmente, aí algumas outras 3 ou 4 plataformas que são bem conhecidas e acabam sendo uma escolha pelas boas práticas, pela experiência e principalmente pelo alinhamento fiduciário, que é o que tanto se discute com relação aos melhores interesses, ou nesse caso não é nem os melhores interesses, é focado no interesse do cliente e não na parte de comissões. O que a gente vê é uma transição que já aconteceu há bastante tempo no mercado lá, de sair da parte de commission-based, ou seja, ganhar por comissões, e já para a parte fiduciária. E então essas grandes plataformas estão crescendo cada vez mais e ocupando o espaço dos broker-dealers, que são os corretores. Talvez só complementando, porque esse é um tema que me é muito caro e eu tenho tido grandes discussões sobre ele nos últimos anos, na minha opinião, pessoal, não existe certo ou errado. E eu acho que quanto mais regulação, tanto pior é. Porque quanto mais você começa a preencher o código disso, o código daquilo, tanto mais você vai deixar de cobrir alguma parte. Então, acho que a discussão da responsabilidade fiduciária, ou seja, cliente em primeiro lugar e transparência, com pontos-chave, mata quase tudo. É a opinião pessoal.
Só reforçando isso também, assim, em vários escritórios que a gente foi muito engraçado, eles falam, qual a ferramenta que você usa para fazer o planejamento financeiro? Money Guide Pro. E qual é a corretora que você... Charles Schwab. Então, assim, várias. Então, o que diferenciava um escritório do outro era o que aquele planejador fazia, atendia aquela família, o nicho que ele atendia. Então, o resto é commodity, é isso aí. Isso é uma coisa, um aprendizado bacana. Deixa eu fazer só uma complementação sobre regulamentação. Quem quiser, vai buscar no YouTube o Meetup de janeiro. De janeiro a gente fez essa comparação da profissão de educador físico, né? E quem teve educação física na escola? Levanta a mão. Legal. Estou vendo várias gerações aqui. Então, e a gente fez essa pergunta lá no Meetup de janeiro. Quando vocês acham, e eu fui buscar essa informação, fui agora até consultar para lembrar esse número, quando vocês acham que a profissão de educador físico foi regulamentada? Que década? Chuta. 80. 90. Antes? 70. Vocês tiveram educação física quando? Que década? 70, 80. A profissão só foi regulamentada em 1998. 1998, quase anos 2000, a profissão de educador físico foi regulamentada. O que demonstra isso? Que a prática, a atuação, ela vem muito antes da regulamentação. Então, realmente, se a gente quiser ir para um mercado regulamentado, olha quanto ainda de planejadores financeiros tem que ter para esse mercado se desenvolver, para a gente até buscar uma regulamentação ou não. Tem mercados que estão tentando ser desregulamentados, né? Para ter mais flexibilidade de modelos e tudo mais. Então, esse ponto da regulamentação é importante porque às vezes é uma crença, né, para muita gente de que precisa ser regulamentado. Não, na verdade, tem muita coisa ainda para acontecer antes de poder ser regulamentado, inclusive, para alguém saber como regulamentar, porque hoje é uma dúvida. Quem regulamentaria isso? Uma profissão tão abrangente como a nossa, né? Então, é uma boa comparação. E no YouTube tem todos esses meetups gravados. Esse especificamente que eu citei é o de janeiro. Só complementando, tem mercados que ainda estão em franca expansão. Nos Estados Unidos, eles têm medo de faltar planejador financeiro, de tanta demanda que tem. E as novas gerações talvez não estejam tão interessadas, ou como chamar essa nova geração para ser planejador, que é uma carreira tão empática, uma carreira tão humana, apesar de usar a parte de finanças. Mas tem outros mercados que passaram do ponto, então que cresceram além da conta. Então, na Austrália, por exemplo, cresceu tanto o número de planejadores que em algum momento eles regularam e começaram a apertar ainda mais a regulamentação para evitar que novos profissionais entrassem e aumentar o nível. Né? Então, eu falei com muitos australianos, teve um grupo muito grande também que a gente encontrou lá em Atlanta, em Nashville, e eles falaram exatamente isso. Às vezes é difícil você virar um planejador financeiro lá para realmente conseguir aumentar a barra, né, para os novos profissionais que entrarem e não saturar. Saturou de planejador financeiro, mas 70% da população já teve contato com algum planejador financeiro. Então, a Austrália é regulamentado porque justamente, Inglaterra também, para justamente começar a ir para um outro nível, aí essas são décadas à frente também da gente. Só complementando, acho que a Lavínia está querendo colaborar com um ponto. Tem que tomar cuidado com a regulamentação. Aqui no Brasil, por exemplo, tem agente autônomo e o de investimento de consultor. Mas, no fundo, é uma questão também um pouquinho semântica na prática. Você vê quantas empresas não têm 3 CNPJs e acabam operando em tudo. Né? Então, não é que a CVM não sabe, claro que sabe. Tá? Então, acho que tem que ir um pouco com cuidado ao pote. A Lavínia queria falar uma coisa. Atrás. Foi uma coisa que aconteceu. Oi. Mais perto? Teve um congresso. Deixa eu ficar aqui, pai, daí olha todo mundo. Teve um Congresso Internacional de Automação Bancária, foi recente, e teve uma palestra lá de uma empresa chamada Cognizant. Você conhece a Cognizant? Cognizant
Accenture, né? É uma empresa super poderosa, bastante especializada. Depois da palestra eu fui conversar com um cara que é um VP lá, e ele me brindou com documentos, não sei como eu coloco à disposição aí para vocês, mas eu achei muito legal. Chama 21 empregos do futuro, depois um guia para obter e se manter empregado nos próximos anos, né? Nos próximos 10 anos. Foi feito em 18 e até 28. E o emprego número 12 é Financial Wellness Coach. Não é Financial Planner. Mas eu achei fantástico, porque tem várias coisas. A primeira é a seguinte, o cara não é um financista, ele é um cara que vai ter muito mais behavior, ele vai muito mais cuidar de fazer com que as mudanças que aquela família, aquela pessoa precisa, sejam primeiro analisadas e entregues no delivery, mas depois acompanhadas. Então, acho que isso é uma coisa sensacional. E daí as habilidades, tem as habilidades de relacionamento, etc. Tem esse documento, eu achei fantástico. Quando eu li isso, eu falei, uau, esse é o jeito de você atrair realmente legiões de pessoas, porque você mostra, você falou de plano de carreira, você mostra uma perspectiva para o cara. O cara, eu vou começar aqui e para onde que eu vou, né? E o mais, talvez, bacana de tudo, eu achei dessa história toda, é que ele traz uma coisa bem palpável, porque todo mundo sabe o que é um personal fit, um personal, como é que chama? Trainer. É. Agora, você fala, o meu personal financial, né, coach, ou sei lá o que, o cara, eu achei, eu estou usando muito isso agora, essa analogia com o cara, o personal trainer vai te deixar bem, né? Saradinha, magrinha, tal. Então, o planejador financeiro, ou coach, ou qualquer coisa que queira chamar, ele vai fazer a mesma coisa com você, então é a saúde financeira. Então, se vocês quiserem, depois eu te passo, Anderson, aí você coloca à disposição. Mas se eu queria compartilhar, achei legal. Obrigado. Cortaram, acabou o tempo. Alô. Complementar a questão da regulação, né? Então, planejamento financeiro, a gente cobre várias áreas, não é só questão de investimentos. A questão de investimentos, a CVM regulou já, então já entrou a certificação CFP, ela faz parte já da ICVM 592, que é a regulação do consultor de valores imobiliários. Então, para fazer consultoria de valores imobiliários, uma das certificações que eles aceitam para você solicitar licença de trabalho é a certificação CFP. Então, a certificação CFP é uma certificação de excelência. Nos Estados Unidos mesmo, né, existem os profissionais que têm a certificação e os profissionais que não têm a certificação. Então, um dos papéis da Planejar é divulgar para a população que os planejadores certificados eles têm mais qualificação para prestar serviço de planejamento financeiro do que os outros. Né? Então, tá aí o nosso papel de divulgar o nosso valor para o mercado. Então, como o Tobias falou, quanto menos regulação, melhor, porque a gente tem mais liberdade de criar negócios do jeito que a gente quer. Né? E se a gente for ter regulação, tem que ter regulação da CVM, da SUSEP, e CRC, sei lá, são vários. Né? Então, não dá. Quanto menos regulação, melhor. É isso. Obrigada. Valeu. Tobias, uma boa para você aqui. O Thiago, como bom planejador financeiro, ele quer saber quanto ele tem que juntar por mês para ir no grupo do ano que vem. Depende se ele vai ficar no Airbnb ou se ele vai ficar comigo. Comigo não é no meu quarto, no mesmo hotel. Tiago, não, mas acho que aproveitando o gancho, obrigado, Tiago. Eu acho que, bom, acho que uma das coisas que eu quero continuar fazendo, mas isso é mais por paixão também, por propósito, do que por outros motivos quaisquer, é realmente, e também eu tenho que cuidar da minha educação continuada. Não é porque eu estou há 30 ou 40 anos metido nessa coisa que eu sei tudo muito de longe, e as coisas se renovam e mudam sempre, né? E essas opiniões diversas que a gente debate sobre modelo de negócio, etc., só são possíveis se a gente senta e confronta com pessoas mais inteligentes do que a gente, que tem outros pontos de vista e tem um debate construtivo. Não é para ter razão, é para discutir e cada um depois sai com a sua razão, com a sua visão, está tudo certo. Então, eu vou fazer spot publicitário até para o Thiago para ano que vem, o congresso do FPA no ano que vem. Por que o congresso do FPA? Eu ando procurando há anos uma alternativa mundo afora. Como eu disse, eu fiz um grupo de estudos para a Europa e a gente foi no congresso de uma organização sediada em Geneve, que fez um congresso em Monte Carlo.
mas que fala mais de políticas macroeconômicas, etc., como auxiliar a população miserável, não sei, do Sub-Sahara, etc., e aí por diante. E é uma coisa muito distante do nosso dia a dia, da nossa realidade, para ajudar. A gente vai pensar tão grande que não vai acabar não fazendo nada. Por isso também que a pergunta antes era quais são os 3 pontos que você leva, que você vai colocar em prática nos 6 meses que vem. E eles daqui a 6 meses vão receber um e-mail falando, e aí? O que foi? Eles não me devem nenhuma resposta, mas é para ajudar a pensar. Por isso que a gente faz isso, né? Então, ano que vem, e cada grupo de estudo a gente aprende de novo. Então, esse ano a gente fez essa experiência para tentar baixar custo com Airbnb, em vez de hotel. Eu tenho uma opinião mista ainda a respeito, mas eu não sou dono da verdade, não sou dono de nada, aliás. Fusquinha velho, mas em conjunto com as pessoas que participaram, que têm a gentileza de mandar as críticas e as sugestões deles, a gente tenta melhorar cada vez um pouquinho. E o melhorar não é para frente, às vezes é de lado, às vezes é mudando algum aspecto. Então, qual que são os grandes desafios? Um bom, as datas estão conhecidas e o FPA é parte do grupo de estudos, a gente tornou ele parte até por fato de alternativa em outra parte do mundo, e também por uma questão econômica que realmente Estados Unidos fica um pouco mais fácil para o Brasil do que talvez ir para a Ásia, né? Quando também tem coisa muito bacana, mas aí é mais um complicômetro, também idioma, etc. Vai ser 24 de setembro a 3 de outubro, salvo falta de memória, tá? A programação completa, que normalmente faz o quê? 2 dias e meio de congresso, 1 dia livre, e os outros dias visitando empresas. Quais empresas? Não tenho a mínima ideia. Eu sei que a cidade é Phoenix, no Arizona, então isso já está marcado. Então, a sugestão para o Tiago é começar a botar $500 de lado a cada mês. Dólar, não real. Dólar. Por que dólar? Porque tem variação cambial, e todo ano a gente tem a mesma discussão aí, mas agora ele foi para 4. Bom, você não sabia faz um ano que você tinha vontade de ir, então começa a fazer o seu hedge, começa da forma que você quiser fazer, ou se põe embaixo do colchão, faz outra coisa, mas dólar, né? Por que 500? 500 vezes 12 dá 6 mil? Será que vai ser exatamente isso? Não sei. Pode ser que acabe saindo 4.500, pode ser que acabe saindo 7 mil, 7.500, mas vai ser nessa ordem de grandeza. Porque não tem jeito. Se você vai ficar 10 dias hospedado em algum lugar, que seja Airbnb, que se de fato vai sair talvez os 500 mil dólares mais barato, ou num hotel, que vai ser um pouco mais caro, mas a compensação vai ter uma série de outras conveniências, esse é um fator. Voo, quem foi a Dani que já deu uma pesquisada, que a Dani é a nossa garota exemplar aqui, além de que também é nossa party girl, ela falando que a gente tem que ir à noite para sair, né? Ela que conhece os lugares, porque ela é disciplinada e faz pesquisa, então não é porque ela é só bagunceira, não. Ai, será que eu falei demais agora? Tô quieto. Não, mas no bom sentido da palavra. Então, eu acho que é importante reservar a data, porque tirar 10 dias, 2 semanas de folga da família, do trabalho e todo o resto, não é uma coisa óbvia para ninguém aqui. Tá? Eu também tenho que negociar toda vez alvará com a minha esposa, e, enfim, com os meus clientes e tudo mais. E uma coisa que eu posso garantir, eu acho que todos que já foram podem garantir também, que lá não tem entrega, lá o tempo é intenso, a gente sai de manhã cedo, vai até tarde, e se voltar um pouco mais cedo, a gente toma mais uma garrafa de vinho, e não é para se embebedar, é porque a gente vai sentar e vai falar como é que foi, você foi naquela palestra, como é que foi? E o que você achou daquela empresa? E amanhã, bom, eu vou fazer não sei o que lá, mas vocês pensaram naquilo? E hoje tem uma pergunta que me escapou, eu já fiz, então a gente já anota, já faz a pergunta. Além disso, o pessoal da GFI, que nesses últimos 3 anos tem feito as postagens, isso também é um trabalho do cão, que eles têm feito também, que nem a Mary Price tem uma retaguarda, só que é só um, talvez 1,5, né? Que fazem isso aqui, então é um trabalhão de fazer isso para compartilhar com o público em geral aqui. Então, Tiago, muito bem-vindo. Eu acho que eu fiz uma anotação, e esse é um desafio que eu tenho, que é da comunicação. Eu estou discutindo também com o Jansa, com os amigos do GFI, como é que a gente poderia fazer isso melhor ainda ano que vem. A gente teve um pouco uma distração esses últimos 2 anos, de alguém que pensou em fazer uma outra iniciativa semelhante, eu não tenho nada contra, acho muito pelo contrário, quanto mais melhor. Não é um projeto democrático que eu vou falar, vou levar o Brasil inteiro, porque não é o Brasil inteiro que tem 4 a 8 mil dólares para gastar num ano e tirar 10 dias livres para ir para os Estados Unidos. Então, não, é uma ilusão, é vender ilusão para alguém falar que vai todo mundo. Não vai.
Tá? Mas se conseguir todo ano ir 10 a 20, 25, se for 3 grupos diferentes, tudo bem, que vai a outro grupo, com outro propósito, com outra visão, não tem problema, a gente não precisa se concorrenciar aqui, mas não precisa se concorrenciar aqui, tem clientes para todo mundo. Tá? O que tem que fazer é não tentar destruir um outro, muito pelo contrário. Então tem que ser construtivo. Eu acho que a minha sugestão é para Tiago e qualquer um que esteja nos ouvindo ou vendo e que queira participar. Em primeiro lugar, então, reserva a data, 24 de setembro a 3 de outubro. Começa a colocar pelo menos $500 de lado por mês, porque também vai querer comprar um presente para os filhos, alguma coisa, então um pouquinho mais é melhor. Mas isso aí, porque depois se tiver que achar mais $1.000, você acha. O problema é se você achar 6 mil de uma pancada só, aí fica difícil, né? Então, bota de lado, seja um bom planejador financeiro ou busque um para te ajudar, né? Como é que é? Afiar o inglês, boa, Mauro. Mauro of America, para quem não conhece. Ele explica depois. Piada interna do grupo. É o maior mall dos Estados Unidos lá? Minneapolis? É o segundo maior do mundo, em Minneapolis Shopping Center. Então, virou Mall Mauro of America. Desculpa a piadinha, Mauro, mas agora ficou na família ampliada. Né? E assim, cara, o que vocês tiverem pergunta, o meu e-mail é conhecido, não é secreto. Eu acho que depois a gente vai combinar com a GFI, talvez descentralizar a inscrição dos interessados, que é importante, e se você vai dizer que é interessado, esteja interessado mesmo. É importante para o planejamento, não vai dar para levar 40 pessoas, então quem chegar primeiro, com convicção, e talvez a gente tenha que fazer até achar uma forma de selecionar para que realmente seja um grupo disposto a vir, e a participar mesmo, dar o sangue durante esse tempo, em proveito próprio de cada um de vocês. Vou poder ir mesmo. Você sempre. Não, brincadeiras à parte. Não, mas você organiza muita coisa. Inclusive, a visita que a gente fez super interessante da EMI, das práticas colaborativas, o incentivo veio da Dani, que conheceu o assunto, me perguntou que falou que tinha contato com não sei quem, que não sei o que lá, mas que não tinha resposta. Aí como eu sou, nesse ponto eu tenho uma certa vivência, eu corri atrás, consegui, foi uma das ótimas visitas que a gente teve. Então, isso também vale muito, tanto é que todo mundo que escreve e fala, quero participar do grupo de estudos, a gente pergunta, e o que você espera do grupo de estudos? O que você quer alcançar naqueles 10 dias? O que você quer ver? Então, por exemplo, o pessoal da GFI tinha falado muito da Mary Price, e foi difícil, porque os que foram sabem, não podia tirar foto, não podia fazer isso, não podia nem olhar para a própria sombra, tinha que levar o passaporte, era um negócio todo... tipo Coca-Cola, a fórmula Coca-Cola secreta lá, né? Sério mesmo, né? Isso e o Banco Central, foram os dois lugares assim super que não podia fazer nada. Mas Federal Reserve, então mas faz parte, é isso, tá? Obrigado. Valeu. Pessoal, estamos encaminhando para o fim aqui, pro online. Infelizmente, pro online a gente se propõe a ficar até 9h30, estamos cumprindo o horário, então já agradeço os viajantes aqui que estiveram aqui para compartilhar. A gente continua aqui, eles continuam aqui, então agora a gente tira essas cadeiras, a gente faz aqui rodinhas em torno deles, o que quiserem perguntar, que faltou perguntar, podem usar e abusar. Inclusive, eles trouxeram materiais de lá, então vocês podem ver aqui, tem alguma coisa. Ali tem mais coisa dividido por... O que são aqueles folders? Qual que é as categorias, Leandro? A primeira coluna sobre tecnologia, ferramentas e softwares. Primeira da esquerda para a direita. A segunda, alguns materiais de empresas, né? O terceiro, de empresas educacionais, faculdades, né? E outras empresas que oferecem educação para planejadores. E a última, de certificação. Todo o material do CFP Board, inclusive com o novo código de ética, plano de carreira e também outras certificações como aquela de divórcio. Legal. E aqui tem alguns livros que nós vimos e recebemos também do pessoal. Então, quem está aqui, quiser olhar, fica à vontade. Quem está online, vem tomar um café na GFI, isso aqui tudo faz agora parte do acervo da GFI. Vem aqui tomar um café,
fica à disposição o material para olhar, pega uma mesinha aqui, pode olhar todo o material. A ideia é realmente poder compartilhar tudo isso com vocês. Como o Tobias falou, nem todo mundo pode ir, mas o que a gente consegue compartilhar, acho que todo mundo ganha, né? E a gente compartilha muito disso também na Academia de Planejamento Financeiro. Inclusive, teve uma pergunta no chat se a Academia de Planejamento Financeiro a gente absorve coisas que a gente traz lá de fora. E a resposta é com certeza, né? A academia vem crescendo muito. Um dos motivos dessa viagem é para trazer novidades, é para estar atualizado, né? E a gente tem as próximas turmas aí começando no Itaim semana que vem, 6 de novembro. Depois dessas, só ano que vem. Aí, fevereiro, março do ano que vem, é que vão começar novas turmas. Então, eu sempre tenho o hábito de fazer sorteio aqui para o pessoal online. Eu sempre sorteio para o pessoal online a turma semipresencial, que já está lotada, então a gente só tem vaga na turma 29, a turma de quarta-feira, e aí quem responder aí no chat pode mandar privado qual a carga horária total da APF, vai levar o voucher de 20% para essa turma 29. E para o pessoal que está aqui presencial, a gente tem o nosso novo sistema aqui de sorteio. Ó, melhorou, hein? Aqui só tá as pessoas que realmente interessaram pela turma, então, ó, eu vou clicar no botão sortear, tá? Ele automaticamente vai sortear um dos nomes aqui. Ops, pelo menos um nome deve ser sorteado. Espera aí. Foi a primeira vez que a gente tentou por aqui. Já não deu certo. É aquela coisa, no teste tudo funciona, né? Aí chega na hora, fala o número de... Sortear... Ah, agora já vi, entendi. Tá, quero sortear 0... Olha lá. Ué, Miriam Rondina. Ah, é você? Ah, que tem outra Miriam aqui. Essa já é aluna. Miriam, cadê o voucher? Dá o envelopinho ali. Miriam, parabéns. Então você tem um desconto para essa próxima turma. Ó, seu nome aqui, certo? Beleza? É para essa turma, só para essa. Tá? Então, vê aí, se não presentei alguém também. Qualquer coisa, ó, já vê se a Miriam vai fazer ou não. Fala com ela. Mas, pessoal, então, a gente continua por aqui. A ideia é continuar o momento debate aqui, alugar mais um pouquinho o pessoal. Obrigado, pessoal online que participou, mandou perguntas, interagiu aqui também. Espero que tenha sido muito útil para vocês. Próximo meetup, última quinta-feira de novembro, que eu não lembro que dia cai. Se alguém puder me ajudar, mas é fácil consultar aí. 28 de novembro é o aniversário, né? É verdade. No Itaim, bem lembrado. E que depois vamos emendar para o aniversário do Adanimir. Todo mundo convidado. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Galerinha.